gostaria de revelar uma coisa para os nossos ouvintes, mas talvez eu só revele no final desse podcast. Existe um membro aqui hoje gravando que é um templário original. Tem que falar que é original, porque tem um monte de gente que diz que é templário aí, mas não sei se é mesmo. Ah, o bicho é um zumbi? Tem gente que vai pra Avenida Paulista, fala que é pra templário. Tem gente que tem de tudo nessa internet, rapaz. Coloca ali o Dervultinho ali, mas eu tô falando de um templário originalis, com um santo grau e tudo. Vocês vão descobrir quem é. Não dá pra ser um templário original a menos que ele seja um vampiro. Pessoa que tá aqui nasceu em 1200, por acaso? Você não sabe? Ô, Tupá, você nunca viu aquele documentário? Nunca viu aquele documentário, o Indiana Jones 3, A Última Cruzada? Vi, claro. Várias vezes, inclusive. Então. O que já tá acima da faixa etária desse podcast, inclusive, né? Só se for templário naquela época, hoje em dia... o cara já tá com setentinha hoje. Isso. Cara, vamos falar bastante sobre isso, mas hoje eu quero saber, eu tô meio perdido, porque é um assunto que me emociona muito, principalmente porque isso mexe com o emocional do brasileiro. Porque pra quem não sabe, as caravelas, quando chegaram no Brasil, o desenho nelas não era porque eles eram vascaínos. Eu achava que era, mas eles não eram, eles não torciam pro Vasco da Gama. Nem existia esse tipo de coisa nessa época. E hoje a gente vai descobrir as verdades por trás. Será que os templários dominaram o mundo? Será que eles encontraram o segredo da vida eterna? Será que eles estão indo pra Avenida Paulista? Não, isso você já tira da cabeça que isso não existe. Mas a gente vai saber mais sobre eles logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Olá, pessoas lindas do nosso Brasil veranil. Estamos aqui mais uma vez com os recadinhos do Mundo Freak. Prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, agradecer muitíssimo a você que está aqui dando o seu download e a você aqui junto com a gente. Gostaríamos também de agradecer a você que é um apoiador, você que acredita tanto no nosso trabalho, que abriu seu bolso e seu coração para ajudar a gente com o mínimo de R$5, mensalidadezinha básica aí, que a gente sabe que não faz falta se você tiver como, e que, enfim, né, paga um cafezinho pra gente no mês, já é o suficiente para nos manter para todo o sempre. Olha só que maldição pra mim. Gente, seguinte, vou já deixar um anúncio bem bacana. A Penumbra Livros, ela tava mexendo no estoque, porque, enfim, tá recebendo muita coisa de Catarse, Liberaba, Cripta da Penumbra. Vocês não estão sabendo, vou lá pro Magicando, vocês escutam tudo pra saber essa cronologia muito doida. Mas a ideia é que estavam mexendo ali na mansão mal assombrada da Penumbrita e eles encontraram uma caixa misteriosa, cheia de teias de aranha e com um brilho intenso e fervoroso vindo das frestas daquela caixa bolorada. Mas o seu conteúdo está intacto e protegido, tal qual uma magia de proteção, um banimento feito invocando os 4 anjos cabalísticos. Estava lá aquele conteúdo. Sim, meu querido Párvulo, para você que leu Calciferum, leu o Martelo das Feiticeiras, ou para você que não leu nada disso, mas que está muito interessado. Gente, essa é a oportunidade da vida de vocês. Eu chuto que não vão ter outras. Achou-se uma caixita com livros originais da primeira campanha de financiamento coletivo de Calciferum. Isso mesmo, Calciferum, quando seu subtítulo ainda era Demônios, Bruxas e Vagantes, isso acabou virando o nome da saga, mas ele tá lá. Bonitão. Claro, não vai ter o tarô, não vai ter estatueta, mas é aquele trabalho gráfico maravilhoso, com aquela capa dura metalizada, com aquelas ilustrações de Sr. P.A. em cada capítulo com uma carta de tarô. É um projeto gráfico incrível, papel pólen, todo bonitão e com preço incrível. Galera, se você tiver interessado, a hora é agora. Você vai entrar no post desse episódio,
você vai na área de links e comentários e você vai ver ali, poxa, é só você clicar e adquirir a oportunidade de ouro pra você que é colecionador, que daqui a um tempo, bicho, só de colecionador e de sebo que você consegue essa maravilha aí. Claro, né? A primeira edição, logo, é um pouquinho diferente e tal. Eu até prefiro a capa da segunda edição, mas essa, putz, é capa dura, metalizada, fica bonitão na estante. É muito maneiro, né? Obviamente que na segunda edição a gente consertou uns errinhos ali, outro ali que acabaram escapando dessa primeira versão. Mas, cara, isso só valoriza ainda mais o valor mnemônico dessa obra magnânima. Então, aproveite agora. E caso você não tenha lido, aproveite que O Martelo das Feiticeiras, o meu segundo livro, a continuação, voltou para Amazon. Tanto o primeiro Calciferum quanto o Martelo das Feiticeiras, que é a sua continuação, estão gratuitos na Amazon por e-book, tá bom? E essa promoção, ela é por um tempo, tá? É um presente que eu tô dando pra vocês. Vocês estão aí com a cabeça toda lotada em auto-isolamento, ou você que já saiu do isolamento e é um safado sem vergonha, mas quer ler alguma coisa bacana, também pode ir lá pegar. A ideia é que, enfim, se prepare para as próximas histórias, porque o bicho vai pegar. Mas eu não posso falar nada, porque senão minha editora come meu Shirikodama. Então fiquem, ó, quietinhos aí, que em breve. Anuncinhos rápidos aqui de quarentena. Vou falar apenas de um aqui do nosso Cassiano Ellison, né? Que, mano, o Cassiano, ele é uma divindade. Ele é um cara muito maneiro. Ele é um ilustrador, já trabalhou com quadrinhos, inclusive, se vocês lembrarem daquele projeto antigaço de quadrinhos do Mundo Freak, lembra? Que a gente disponibilizou gratuitamente no site, eram 3 histórias, e cada um com artistas e roteiristas diferentes, no final fechava com uma história minha. Cara, o Cassiano ilustrou uma dessas histórias. O trabalho dele é lindíssimo, então se você quer, cara, ele tem uns painéis que eles fazem de filme, que é uma maravilha. Então, se você tá precisando de quadrinho, estampa pra camisa, concept art, pôster, o que você quiser de ilustração, mano, que estará aí no link do episódio aí pra você conhecer um pouco o trabalho, tá? O portfólio dele e o contato, você dá um alô pra ele, que é um amor de pessoa, inclusive. E avisando a todos, já vou deixar um anúncio chato, que eu sei que é chato, que é o seguinte, gente... Tem muita gente pra gente fazer o anúncio. Lembrando a todos que a prioridade aqui, gente, a gente não tá oferecendo anúncio de graça porque a gente é bonzinho, porque todo mundo sabe que a gente é mal. A gente é muito do malévolo. E a gente, na verdade, ela tá prestando uma ajuda, na verdade, pra ficar bem. Não é mentira. A gente gosta mesmo dessas pessoas, a gente quer ajudar, porque são pessoas que muitas vezes dependem de evento, dependem de produto. Porque, poxa, em momentos de crise, é o primeiro que vai cortar, às vezes, é o entretenimento, marca, é questão publicitária. Então, geralmente, são artistas e pessoas que muitas vezes trabalham com isso e que se sentem aí prejudicados, perderam o emprego e por aí vai e tal. Foi focado, toda essa campanha toda que a gente fez foi focada em anúncios para essa galera. Caso você não se enquadre, tipo, a gente vê, putz, não é exatamente uma pessoa que o trabalho que ela tá querendo que a gente anuncie pode ser positivamente influenciada por esse momento aqui no podcast por causa disso tudo que tá acontecendo, né? Então a gente focou mais nessas pessoas. Eu gostaria de falar que a gente está encerrando os anúncios, porque a gente já lotou, mano. Se a gente quiser, tem até anúncio até final do ano. Então pra gente acaba perdendo um pouco do sentido se a gente continuar captando, e a gente sabe que conforme as pessoas vão colocando, elas vão criando expectativas para aparecerem nesse momento, e a ideia é que seja realmente uma ajuda, né? Andrei, você não falou do meu trabalho e tal. Cara, fique absolutamente tranquilo, porque a gente deu prioridade mais pra essa galera aparecer aqui, senão fica também aqueles recadinhos de 10 horas e nenhum ouvinte aguenta, tá bom? Inclusive, já tô encerrando por aqui. Vou pedir só para finalzinho você seguir a gente nas nossas redes sociais, @mundo_freak ou @mundofreak, tudo junto lá no Instagram. O Mundo_freak é no Twitter e tá no Facebook, a gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, a gente tá na bodega toda. Então aproveite e vamos puxar as nossas espadas e os nossos cavalos, vamos juntar os cavalinhos aqui e vamos para esse deserto de Jerusalém. Por quê? Porque a gente é trouxa, a gente gosta de viajar e é um lugar bonito, né? Mas aqui a gente vai falar de uma galera que ia por outros motivos também, e você vai descobrir tudo sobre os seus segredos e seus mitos agora no Mundo Freak. Lembrando, Criptologia estreia esse domingo, então não perdam o feed do Mundo Freak e também no feed especial do Criptologia, tá bom? Que eu tô preparando aí, ele já existe. Procure aí também se você quiser o feed separadinho aí do Criptologia. E, cara, o bicho vai pegar e eu tô indo nessa. Fui.
I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce Season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. E dessa vez vamos desvelar os segredos da Ordem de Cavaleiros do Templo. Afinal de contas, os Templários existem até hoje? Quem foram eles? Do que se alimentam? Eles vieram do Antigo Egito? O que a gente vai descobrir hoje? Para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo professor de história, Marcos Keller. Quase que eu falei outro nome. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para defender ou falar mal. Eu nunca sei qual posição que eu tomo de acordo com os Templários. Depende do jogo que eu estou jogando. Se for Assassin's Creed, aí eu falo mal. Depende de que lado de Jerusalém você tá. Exato, bem lembrado também. Grande Jerusalém. Temos aqui a nossa doutora, que não cura ninguém, porque não faz parte dos hospitalares Tupaguerra. Olá, pessoas, tudo bom? Será que os Templários existiram? Mentira, eles existiram mesmo, essa parte não é dúvida. Agora, dá pra ser Templário hoje em dia? Olha aí, descobriremos em breve. Mas e se eu assistir muito anime e eu quiser muito? Aí eu consigo ser Templário? Cosplay é liberado. Você quer fazer cosplay, tá todo mundo, fica à vontade. Você pode ser o que você quiser, inclusive. Mas eu tenho uma outra dúvida aqui, Tupá. Você pode ter quantas você quiser. Será que vai ter passação de pano da igreja esse episódio? Então, eu não passo pano pra igreja. Olha, você que tá acusando golpe, eu não falei de ninguém aqui. Não, tô falando que eu não passo pano pra igreja. Se outras pessoas vão querer passar, aí é outra questão. Olha aí, ó, brincadeiras à parte, gente. Temos aqui também um convidado especial, cara que é um cristão de marca maior, o maior cristão que eu já conheci na minha vida. Peolá Marão, e aí? Olá, pessoal. Leia o livro Viagem no Cavalo de Troia e toda a pirâmide é a tumba de um defunto. Cara, você falou leia o livro e eu achei que você ia falar Universo em Desencanto. Eu acho que o dano psicológico é menor, inclusive. Pode ler, tem muito livro pior aí. O Cavalo de Troia ainda não terminou ainda de conversar com Jesus, mas assim que terminar eles vão entrevistar o Jacques Demolay. Olha aí, ó. Tem 12 livros do Cavalo de Troia, né? Algum deles deve ter conversado, não é possível. Eles estão competindo com o Universo em Desencanto pra ver quem que produz mais livros. Então é isso, né? Tem aquela saga do Cornwell, né? Dos Vikings lá. Também tem 40 milhões de livros. Tá complicado. Todo mundo só lançando esses calhamaço aí. E, gente, Templários, né? Quando a gente fala sobre isso, tem muitos mitos que envolvem essa ordem de cavalaria. E eu gostaria de, primeiro, falar o seguinte. Então, uma pequena história pra vocês. Era uma vez, no ano 0, no momento da crucificação, Cristo falou o seguinte: vou deixar minha taça de herança pros cavaleiros do templo. Tem gente que acha que é isso, mas não é isso que aconteceu. A gente tem que falar basicamente muito uma linha do tempo rápida aqui. A gente tem um cristianismo primitivo, que são basicamente os 300 anos ali, até Constantino firmar essa é a religião de Roma. É mais ou menos isso, né, gente? Ele fundou ali a pessoa jurídica, né? Exatamente. Antes era só não tinha feito MEI ainda. Era uma livre iniciativa, né? E é ele que transforma numa associação ali. Exato. Mas é muito interessante a gente salientar. Quando a gente fala cristianismo primitivo, gente, é porque é primeiro, né? O que vem antes, né? Porque ainda não era um cristianismo estabelecido, ainda estava se vendo muitas coisas. O que a gente conhece hoje como cristianismo estava se moldando ainda muitas das coisas. Inclusive, o que a gente conhece hoje como cristianismo é um molde que tem 2000 anos, né? Que tem gente que tem século passado ainda tinha coisa que foi estabelecida e tal. O pai já tá me olhando com aquela cara aqui que eu vou falar. Mas eu gostaria de falar, quando eu tô falando primitivo, eu não tô falando que é bárbaro, tá bom, gente? Porque o ouvinte de podcast, a gente precisa tomar muito cuidado sempre. Por exemplo, episódio de Duna, eu tava elogiando lá os Skarsgård. Eu esqueci o nome dele. É o cientista que faz ali os filmes do Thor, né? Que ele foi escalado pra ser o Barão Harkonnen do filme do Duna. Aí eu falei no podcast, poxa, eu acho muito esquisito um ator tão bom sendo escalado pra um personagem tão caricato. E aí no Twitter, ali no Ego Search, eu achei a pessoa falando:
que absurdo. Mundo Freak falando que o Skarsgård é um ator caricato. Aí eu falei, gente, a gente grava, a gente edita, você só precisa ler, gente. Lê a parada, lê. Ouvi. Ouvir, ler, enfim. Lê se você colocar na Alexa e pedir pra transcrever pra você. Mas, gente, escute se você tiver dúvida, escuta 2 vezes esse podcast, tá bom? Só pra ter bastante certeza. Mas aí a gente tem essa época do cristianismo primitivo. Aí a gente tem a igreja, né? O cristianismo como religião oficial de Roma, depois lá do meados dos anos 300. A gente vai ter, pulando um grande corguinho, a partir dos anos 500 e uns quebradinhos, início da Idade Média. Gente, tem 2 historiadores aqui, por favor, vocês me corrijam se eu estiver errado. Até agora os erros são mínimos e não são tão perceptíveis. Pode prosseguir. Por enquanto eu tô só achando lindo. Olha aí, então beleza. Aí começa a Alta Idade Média, correto? Sim. Olha aí, porque o pessoal confunde Baixa Idade Média com Alta Idade Média. Eu demorei milênios pra entender qual Idade Média é qual e dependendo se falar rápido eu também não sei. É igual o Baixo Botafogo, você nunca sabe onde é. eu não sei, tenho até medo de descobrir. E aí você vai ter esse período de 1000 anos, mais ou menos, né? Não existe certo consenso entre historiadores, mas é sempre debatido, né? Quando que começa a Idade Média e quando termina, mas é mais ou menos um período de 1000 anos, certo? Então a gente tem ali lá pro século 11, tô acertando? Século 10. Acho que é século 11, né? Que aí a gente vai ter aí o quê? As cruzadas, gente. O que são as cruzadas? Eu ia fazer uma piada muito estranha, mas eu deixei pra lá. Mas as cruzadas é a ideia da expansão da igreja, né? Nesse momento, depois da queda do Império Romano, né? Toda aquela coisa do vácuo de poder. O que sobrou ali? Era a igreja, né? Com todo o poder e tal. E aí começou toda essa confusão toda. E a ideia das cruzadas era o seguinte. Gente, Terra Santa tá ocupada pelos muçulmanos. A gente precisa ir lá porque tem uns peregrinos que querem dar a rezada lá e a gente não pode. Tô correto até aqui? Tem umas paradas aí que eu acho que ela é importante pra falar também, que você tá seguindo a partir do ponto de vista da Europa ali, né? E obviamente que a gente tá sendo bem simplista, assim. Mas acho que a grande parada que é o principal pra colocar, que é o motivo que vai desencadear na existência dos templários, são as cruzadas, né? Que a gente vai ter. Eu acho que isso é importante só pontuar aqui. Que o que acontece é que teve lá, Maomé morreu, ok. E aí você tem vários exércitos árabes convertidos ao recém-islã, que ficam com puta de um fervor religioso e começa a conquistar os antigos dominadores que tinha lá, o Império Bizantino, os outros impérios que estavam ali próximo, né? E com isso vai se expandindo ao longo do tempo, a expansão dessa religião recente, que é o Islã na época que ela é criada ali. E aí você tem toda a região da Terra Santa que começa a ser disputada em cima disso. Lembrando que Jerusalém é a segunda cidade mais sagrada, né, para a religião islâmica, e antes disso vem só Meca por causa do profeta. Então você tem toda essa expansão. E aí a gente vai ter uma situação também praticamente política, né, menos religiosa e bastante política também, mas tem seu ponto religioso, que é quando vai ter um papa específico, que é Urbano II, que ele faz eu não me lembro o concílio. Não me lembro o concílio agora, acho. Não vou lembrar também de qual. Clermont, Concílio de Clermont, acho que é o Concílio de Clermont, que o Urbano ele faz uma fala, né, justamente também para direcionar as intrigas políticas e palacianas para outros locais, né, porque isso é sempre importante, isso era uma das funções dos papas, inclusive, manter a nobreza na linha. Ele faz um puta de um discurso que você encontra inteiro, inclusive, procura discurso do Papa Urbano II, que é um discurso muito bonito, ele é estudado esse discurso até hoje para você falar sobre como você tem um uso fantástico da retórica, assim, que ele levanta e fala, nossos irmãos cristãos que estão lá na Terra Santa, surgimento de Jesus, aquela terra que emana leite e mel, estão sofrendo nas mãos dos terríveis monstros bárbaros, né, e blá 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 blá, e ele fala para os nobres franceses, especificamente, libertem a Terra Santa, precisamos de que Jerusalém esteja sob o domínio cristão novamente, e aí você tem uma primeira cruzada, se eu não me engano, ela é uma cruzada secular, né, só a galera que se levanta, inspirada pela fala dos papas e tal, e vai a caminho da Terra Santa e morre todo mundo antes de chegar na metade do caminho. Eu acho que só é interessante lembrar as pessoas que cristãos vêm peregrinando para a Terra Santa desde sempre, né? Isso é um rolê que sempre existiu, assim, cristão sempre quis ir pra Terra Santa, era um tipo de viagem comum, era um tipo de viagem muito arriscado, porque essa parte bem de filme mesmo, gente, tem bandidos, assassinos e perigos nas estradas, então não é uma questão só de os hereges, etc, não, é uma questão de estrada é perigoso, não importa se é cristão ou não, todo mundo é perigoso andar na estrada. É perigoso pra todo mundo, inclusive. Só que vai ter esse discurso dos templários como os grandes protetores, né? Os templários e as cruzadas estão bem próximos. Então,
as cruzadas têm essa ideia de proteger as pessoas que vão pra Terra Santa. Porque, coitados, como o Kelly falou, tem os cristãos lá, eles estão sofrendo e a gente tem que reconquistar. Eu acho que isso já são os templários, né? Porque as cruzadas em si, não existe uma única cruzada, né? São vários. Inclusive, não apenas com essa questão da invasão, enfim, a retomada de Jerusalém, né? Tem nos Balcãs, né? Tem cruzada contra cristãos considerados hereges, né? Então, tipo assim, essa questão da proteção não é justamente o ponto dos templários. Virou uma raid. Vai todo mundo junto contra o inimigo em comum e depende do inimigo da época, entendeu? A questão da época. E o que eu ia complementar é que a gente tem, que é importante para as cruzadas, é a retomada da Península Ibérica. Porque a Península Ibérica tinha sido invadida e estava sob domínio muçulmano nesse período. Nesse período, né? Super genérico. Mas enfim. E a retomada que é feita, então se retoma a Península Ibérica, o reino que passou a ser Portugal, inclusive Portugal acaba sendo um dos primeiros reinos a se unificar em parte por causa dessa retomada. Os reinos que hoje em dia são considerados Espanha, mas que são muitos reinos, Leão e Castilha, blá, 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 milhares de reinos. Esses reinos, quando eles retomam a Península Ibérica, isso fica como um grande exemplo da importância do cristianismo e o exemplo do, né, usado politicamente, como a gente pode imaginar. E isso reflete também na forma que eles vão pensar as cruzadas. Isso dá aquele, olha, a gente já reconquistou a Península Ibérica, vamos reconquistar tudo. Então essa mentalidade, que eu acho que isso é muito importante, assim, essa mentalidade de vamos pra Terra Santa, proteger pessoas, reconquistar a terra, salvar a terra de Jesus, todas essas coisas eram muito comuns nos nobres e em gente endinheirada. E claro que isso acaba também chegando em outros momentos. Você tem a Cruzada das Crianças, você tem a Cruzada das Crianças é uma loucura, né? Que é tipo um bando de órfão que sai, não sei nem onde eles chegam, mas... viraram a rua, né? Você tem Cruzada dos Mendigos, eu acho. Eles não chegam, né? A primeira cruzada, que é essa cruzada popular que eu falei, é a Cruzada dos Mendigos, que é a galera insuflada por esse espírito, tá ligado? De vamos e queremos fazer a nossa parte. Tinha um monge específico, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é o nome de um profeta também, nome de apóstolo, que ele pregava em cima disso e comovia a multidão e a galera largava tudo e ia, sem previsão, sem nada, né? E morria antes de atravessar o rio do outro lado da rua. E tem uma outra questão que é muito interessante, que quando a gente pensa na estrutura da sociedade da Idade Média, a gente tem basicamente 3 classes. Isso é um resumo bem por cima, tá, gente? Mas você tem pessoas que trabalham, pessoas que rezam e pessoas que lutam. Você pode ser um desses 3 tipos. É muito importante para as pessoas que lutar. Eu acho que sim. Faz bastante sentido, né? Então, assim, pessoas que trabalham e pessoas que rezam sempre tem o que fazer. Pessoas que lutam, quando os países vão ficando mais unificados, quando os reinos vão se consolidando mais, vai parando de ter muito o que lutar. Então, passa-se a ter muita essa gana, porque você precisa continuar lutando. E daí tem até esse é um documento, eu não lembro o nome do documento, mas eu estudei isso, eu fiz uma matéria de leitura de documentos medievais, que era muito legal, e a gente estava estudando, de paleografia, é incrível. Mas aí a gente estava estudando, né, aprendendo a ler, porque a letra é muito diferente. E eles estavam debatendo no documento, tinha todo um debate se naquele ano eles iam fazer uma festa com uma luta de justa, né? Todo mundo no cavalo e tal. Ou se eles iam invadir a região ali onde hoje em dia é o Marrocos. Ou se eles iam ter, que é em Portugal, né? Então eles estavam pensando nessas 2 opções, porque, tipo, eles tinham que lutar. Então, tanto fazia lutar, tipo, vamos fazer uma justa ou vamos invadir um outro país. Os 2 estão valendo. Aquele filme lá, Coração de Cavaleiro, era nessa época aí. Era um documentário, foi filmado ali durante essa época. Documentário, exatamente. Exatamente, adoro aquela entrada, tocando guitarra no trombone. Acho muito bom. A guitarra foi inventada nessa época, junto com o Queen, né? Queen, né? Óbvio, né? Tem o rei e tem a rainha, né? O Queen. É a rainha, o Queen. O Queen nasce nessa Figurino época. também faz todo sentido pro período. Mas eu realmente gosto muito desse filme. É muito legal porque o figurino combina muito com a ideia da música diferente. Tudo combina muito no filme. Mas o ponto é, você tem as elites, elas estão querendo, elas precisam sair por aí, elas precisam sair por aí lutando. Você tem uma classe de pessoas que tá procurando sempre onde lutar, entendeu? E isso é importante também nessa questão da mentalidade que o Keller tá falando. É tão louco que esse documento, esse debate todo, se eles vão invadir outro país ou se eles vão fazer uma justa, eles decidem invadir outro país e daí o rei tem que fazer uns decretos pra galera, pra controlar a roupa que a
galera vai usar, porque a galera acabava gastando toda a grana que eles tinham em roupa pra chegar fabuloso, o cavaleiro mais lindo de todos os tempos. E daí esquecia de, tipo, sei lá, comprar arma pra tropa, assim, essas coisas que não precisa quando você vai invadir outro país, né? Assim, se você tiver fabuloso, obviamente já é o que conta. Então tudo isso é só pra colocar um pouco dessa... Quando lutar é seu único objetivo de vida, acaba criando toda uma necessidade de criar lutas, né? Cara, acho que é uma excelente leitura, né? Eu acho que se explica bem o ócio, né, do exército, né, mano? Tem que mandar e tal. Porque assim, quando você vai ler sobre as cruzadas, é claro que a gente tá falando sobre, enfim, sobre essa questão do avanço de território, né? Da conquista de território e por aí vai, né? Inclusive, Andrei, você falou sobre conquista de território, sobre essa mentalidade. A frase que você utilizou, o Deus Vult, ele era tipo o tio Sam, tá ligado? Apontando, falando, you, essa era a função. A ideia do Deus Vult era você chamar a galera, a galera vinha. A tradução acho que é isso, né? Deus te quer, Deus te chama, né? Que era bem pra você falar assim, tipo, você, venha morrer no Vietnã. Era essa a ideia. Mesma coisa. Sim. Eu acho isso interessante, né? Porque a gente pensa, pô, é só pela vontade do território. Para essas pessoas, era a vontade de Deus, né? Então você tem mais dessa crença, né? Dessa ideologia. Não é muito... Eu tava vendo uns vídeos e tal, falando sobre um inglês que falou bastante sobre as cruzadas, né? Nessa época Portugal invadindo Marrocos e tal. Eu não sei o quanto isso é acurado, eu imagino que sim, já que se tá na internet é verdade. O pessoal não era muito, tipo assim, a ideia não era tipo só a anexação de território pela anexação de território, como por exemplo vai ser, sei lá, o Império Britânico, ou a questão mercantilista só. É realmente pela questão ideológica da coisa, né? Muita gente comprava esse discurso, né? A gente não tá indo porque eu vou fazer dinheiro, tô indo libertar e tal, que era inflamado. Se essa era realmente a ideia da igreja, aí já não sei, mas das pessoas indo e comprando a ideia, acho que sim, né? E não é só, tô indo cumprir a minha função principal, porque a minha grande função de vida, o meu objetivo de vida é lutar pela fé cristã, ou lutar, simplesmente. Então, é uma coisa muito além de lucro, assim. Não que não tenha lucro, óbvio que tem. É tudo sempre... A fé é utilizada e tal, mas a gente não pode também ficar naquela coisa de que era só a fé, e que era só muito malvado, que tem, tipo, um cara malvado que controla tudo e tem as ideias, fala, vou lucrar super e tal. É uma mistura de muita loucura com o período que era, e a coisa acontecia assim. Até o nome, né, da categoria de cavaleiro, a primeira cruzada, a cruzada 0 é a cruzada dos mendigos, a primeira cruzada é a cruzada de cavaleiro, que aí vai a galera endinheirada mesmo pro rolê. E o nome da categoria de classe, assim, dos estamentos que você tinha, eram os oratori, a igreja, né, que é a galera que orava, você tinha os laboratori, que é a galera que trabalhava, e os bellatori, que é justamente a galera que luta. A função principal da nobreza é lutar e proteger, é isso que a Tupá tá falando. O nome da categoria, a classe de D&D deles era bellatori, que é porradeiro, essa é a função, tretar. Sim, e aí a gente vai falar, acho que a Tupá mencionou bem, né, sobre essa questão dos perigos, né, mesmo com toda essa invasão, ainda assim, era um terreno muito perigoso, e a gente tá lidando com um nobre, né, e aí houve essa necessidade, um cara chamado, em 1118, um cara chamado, eu não vou saber, Hugo de Peigneux, é um francês, como é que eu falo isso, Tupá? Hugo de Peigneux. Meu francês é seminulo, eu consigo ler francês e é isso aí, eu não sei falar. Hugo de Peigneux, né, ele juntou 8 brother dele, ele era um cara da nobreza, ele juntou 8 calangos lá e falou, ô Papa, vem cá Papa, meu amigão. Foi desse jeito, inclusive. Seguinte, tô notando uma oportunidade, inclusive em português, isso. Que, pra quem não sabe, era a língua falada em Roma naquela época. O Andrei tá lendo o documento aqui. Sim, exatamente. E eu tô atuando, né, porque eu também estudei, enfim, vocês sabem que aqui no Mundo Freak, aqui não tem tempo ruim. Falou, cara, tem os perigos do deserto, você tem travessia no mar, você tem cobra, você tem os infiéis. E agora, quem vai proteger essa galera? Então aí nasce essa necessidade da construção de um exército. Porque algo que a gente não falou, gente, é quando a gente tá falando do Papa aqui, você pensa aí no Bento XVI, tá, ó o Bento, ó que bonitinho, falando no Twitter lá que cristão não tem que se incomodar em defender o nome de Deus, que Deus se defende sozinho, você não precisa lá encher o saco dos outros. Quando a gente tá falando de Papa aqui, a gente tá falando de um não tem nem exatamente essa ideia de Estado, né? Mas você tem, tipo assim, Roma, que é um território governado, então o Papa tinha funções administrativas desse território, né? E você tinha um exército papal, que inclusive era bem treinado, bem alimentado, e por aí vai. Então, realmente, a Igreja Católica nessa época era uma força política, e que determinava muitas coisas ali na região. E é claro, né? Como tem todas essas lutas de poder, você vai ter essa coisa. Vai ter gente que vai tentar interferir,
ali, aí tem outros reinos que não, a Igreja Católica é legal, mas aí pede uma outra coisa e tal, mas no geral, a Igreja Católica era um poder firme ali na região. Pois é, e essa questão, né, não é só o Papa que é um cara com muito poder. Todos os bispos, todos os abades, basicamente todo religioso que comanda um espaço, ele comanda aquela terra, ele comanda todo mundo que mora lá, ele tem tropas. E assim, falando de bispo, abade, convento. Então as madres superioras também tinham as tropas delas, também tinham os territórios, enfim. Eram quase como mini-estados, micro-estados, né? Que era mais ou menos como a sociedade se organizava. Então, o poder da igreja, dos padres e tal, era muito... Os padres, eles são da parte que reza, mas luta também, né? Se preciso for, assim. Então, é um pouco diferente dessa visão que a gente tem hoje, muito que a igreja não tem mais esse poder econômico e político nessa forma. Não tô dizendo que a igreja não tem poder econômico e político, tô só que mudou o jeito. Sim. Aí o Hugo, vou chamar de Hugo pra facilitar aqui meu trabalho, né? Ele faz essa ordem, mas eles não tinham... O Hugo tinha essa ordem, mas eles não tinham ainda o CNPJ. Então eles falaram, pô, Papa, tem um período de anos aí, né? De década, de 1118, vai pra 1127, com o Hugo, junto com mais 5 cavaleiros. Eles vão pra Roma, falam com o Papa Honório II em busca desse reconhecimento da ordem, né? Então era tipo assim, eles ajudavam, ofereciam serviços e tal, mas só nesse momento em que eles de fato recebem o aval da igreja pra se tornarem aí os cavaleiros do templo, né? E é muito interessante porque os templários, eles vão... Como é que eles vão se tornar os templários, né? Que a partir daí, por causa dessa necessidade de você ter a nobreza atravessando aí esse trecho, você vai ter essa mesma nobreza fazendo investimentos, pagando, inclusive aí o embrião do que se tornaria o nosso sistema bancário, né? Não o sistema bancário em si, mas a ideia de banco, né? A ideia de você fazer um depósito na Europa com seu dinheiro pra pegar o mesmo dinheiro só quando você chegasse a Jerusalém, pra você não ter o risco de ser roubado no meio do caminho. Com o detalhe de que se você morresse no caminho, o que poderia acontecer? A igreja ia ter que arcar com a manutenção do dinheiro que você doou. Infelizmente, que você acaba doando pós-mortem. Então, acabou sobrando muita grana pra ordem também nessa brincadeira. É porque as pessoas morriam, como a gente falou, o caminho era perigoso. Tinha uma parada que rolava que o caminho era perigoso. Então as pessoas morriam. Não só morriam porque elas foram atacadas, tá? Morria de doença, caía do cavalo, acontecia essas coisas, gente. Então, e pensa que era uma viagem de mais de mês, tá? Não era assim... Deve dar quase um ano, deve dar uns 3, 4 meses, 6 meses deve dar, vai, brincando, assim, desviando e tal. Inclusive, você tem várias histórias de mulheres nobres e santas, tal, que comenta-se quanto elas foram corajosas de irem até Jerusalém, de fazer essa viagem, etc. E era uma viagem relativamente comum. Essa é outra questão que as pessoas costumam achar que a Idade Média... porque na Idade Média todo mundo ficava trancado, não saía, não tinham rotas, e na verdade tinham muitas rotas, tinha muito comércio, tinha muita troca entre os lugares. Inclusive tinha africano na Europa, tinha um outro chinês passeando por ali também, como tinha cavaleiro no Oriente. Você tinha esses contatos mesmo. Não era tanto, não era cosmopolita, mas também não era isolado, né? A gente estava falando recentemente aí na conversa sobre a existência de exércitos, mas eu tenho na cabeça que aquilo que... Porque se você diz exército hoje, você vai pensar numa construção extremamente disciplinada de profissionais, né? Mas o exército, ele é uma coisa meio pós-Napoleão, né? Então talvez eu tivesse curiosidade de saber aí o que significa exército nessa época. Então, realmente, nessa época a gente não tem exércitos profissionais, que é como a gente entende, né? Hoje em dia o exército, você é soldado e a sua grande profissão é ser soldado. Embora eu tenha falado que os nobres tinham como profissão lutar, mas eles faziam outras coisas. Em geral, ter um exército era você ter algumas pessoas que sabiam lutar e essas pessoas tinham espadas. Exatamente. Espada era um negócio muito caro e não era desperdiçado. Então, tipo, morreu uma pessoa, pega a espada e tal. E você ter um grupo de pessoas que tinham espadas era já tipo, caraca, você tem um exército. E foda, né? Essas pessoas podiam fazer outras coisas. Não necessariamente elas viviam só pra lutar, mas os religiosos e tal, eles tinham como chamar um grupo de pessoas com espadas, caso necessário.
É basicamente um pedaço de pau, né? Pedaço de pau. Não. Eles tinham espada e eles sabiam aonde segurar e com qual parte bater no outro. O que é muito importante quando você tem uma espada, assim. Essa era a parada. Não tinha técnica de espada profunda. Você tinha pouquíssimos cavaleiros que eram versados em algum momento no uso profundo de espada. Você recebia o básico. Bate em cima, protege embaixo e tal. Inclusive, se você procurar aí vídeos de cavaleiros brigando com aquelas armaduras, que também era outra coisa caríssima, dá vontade de chorar, assim, porque é bem sem gracinha, tá ligado? É bem simplesinho mesmo. É uma bateção de metal, né? É tipo com a galera do Swordplay. Não precisava nem ser afiado, né? Era só ser pesado, né? Basicamente, você tinha um exército, ele era formado em geral... Um exército, entre aspas, né? Ele era formado em geral por um pequeno grupo com pessoas com espada, um outro grupo um pouco maior de pessoas de lança, que sabiam mais ou menos usar lanças, e um grupo grande de pessoas com qualquer coisa que se encontrou, tipo arado e porrete. E era esse grupo gigante de pessoas com qualquer coisa que se encontrou que, em geral, eram camponeses, era gente que normalmente estava trabalhando e quando a treta tava muito treta, chamava essa galera também. E essa galera ia tentar a sorte, né? Fazer o que desse. Então, a gente é muito louco porque a gente estuda, né? Tipo, grande batalha de não sei o quê. Aí você vai ver, tipo, tinham 50 pessoas de um lado, 70 do outro, durou 1h30, foi a grande batalha. Eles combinaram de parar num determinado momento, todo mundo rezou uma missa rapidão, fechou, voltou a batalhar. Sempre tem esses... Porque a questão da guerra, ela também era muito estruturada. Como eu falei, a coisa de, talvez a gente vá pra guerra ou talvez a gente faça só uma batalha de justa. Então você tinha várias questões também de como lutar, a forma correta e tal. Tinha tudo isso junto. E até tem alguns historiadores que falam que um dos locais que a sociedade tinha pra psicopatas em outros períodos era como guerreiro profissional. Que era uma coisa que não era tão comum, mas que você tinha... Quando você vai analisar mesmo os grupos menores de cavaleiros mais bem treinados, eles são basicamente psicopatas enfeitados, assim. E porque eles são pessoas que vão usar, tipo, roupas muito chamativas e lindas, como eu falei, e vão viver de treinar e matar muita gente. É isso aí. E ser condecorado pela igreja e por todo mundo por causa disso. É aplaudido. Isso, todo mundo achando lindo o cara ser o cara que mata um monte de gente. É basicamente isso. Mas essa história do exército é realmente interessante. Então, quando a gente fala, tinham conventos e tal, o que tinham? Essas pessoas conseguiam chamar um grupo suficiente e armar esse grupo. Então, muitas vezes as espadas, elas ficavam, por exemplo, na casa da pessoa rica que comanda aquela região. E daí, na hora da guerra, ela pega as espadas e distribui para as pessoas mais importantes. Então, quanto mais favor você consegue, quanto mais você consegue cair nas boas graças do comandante, do líder daquela região, seja ele um bispo, seja ele um cara secular, mais probabilidade você tem de conseguir equipamentos melhores para lutar, e daí você vai sobreviver mais, e daí você vai conseguir equipamentos melhores e assim a vida. Mas é muito interessante essa discussão justamente porque é muito caótico esse período no sentido de... Você não era tipo assim... Porque quando a pessoa pensa nesse momento, pensa, nossa, e aí os europeus invadiram, e aí os muçulmanos pediram pinico e foi reconquistado Jerusalém, provavelmente porque ninguém tava esperando. Só que ficou nesse, sabe essa coisa, tipo, vamos pra aquela cidade, aí ganhavam, aí vamos pra outra cidade, perdiam, aí vai pra outra cidade, ganhavam. É muito... Você não tinha uma coesão, tipo, não é, por exemplo, o exército de Gengis Khan, que quando chegava, barbarizava a porra toda igual a onda e ia embora, né? Mas ia embora porque eles não estavam nem aí, eles gostavam de ser nômade. Mas nessa época era muito tipo, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde. É porque a batalha era muito mais uma coisa simbólica, saca? Assim, de supremacia, entre outras coisas, do que até pra manter. Manter um lugar é difícil. A gente acha que é só chegar, descer porrada e tá tudo certo. Não, manter o lugar que você desceu porrada é difícil. Manter um lugar estrangeiro é ainda mais difícil. Porque se você ainda tá próximo, adjacente ao lugar, você entra lá, desce porrada, mata os homens, coloca novos homens, casa com as mulheres, obriga a tua língua, e é isso aí. É assim que foi feito em muitos locais. Mas, né, quando você tá além mar, cara, a batalha é uma coisa simbólica. Tem aquele filme que é até chatinho, com Orlando Bloom, o Cruzadas, acho que é o nome, inclusive, deve ter um outro nome em inglês. Sim, sim. Que tem uma cena que eles encontram o Saladino, e aí o Orlando Bloom olha pro Saladino e fala, mas pra que você quer essa porra? O que você quer com esse pedaço de terra? O que vale Jerusalém pra você? E ele olha e fala, nada. Vira as costas e fala, e tudo. Porque é o simbolismo de eu
ter garantido essa terra que ela é do meu lado, entende? Então você tem todo esse símbolo que ela é, no fim das contas, uma das coisas mais importantes. Idade Média, a gente tá sempre discutindo muito também dentro do ambiente do que é o simbólico. O simbólico ele era muito presente, ele era muito real, ele era muito vivenciado ali. Tanto é que quando a gente vai ter a construção dos templários ali, você vê que o que eles querem? Eles querem a autorização do Papa. Pra quê? Pra fazer o que eles já fazem. Eles querem ser sagrados. Eles querem que eles demonstrem que eles são separados e específicos. É uma outorgação simbólica. O filho da mãe, do Painã, do Hugo Painã, o Gu Painã, ele sai lá do Haikmiparta, do outro lado do além-mar, pra atravessar tudo aquilo, pra chegar no Vaticano, pra olhar pra cara do Papa e falar assim, me deixa fazer o que eu já faço? Aí o Papa olha pro cara e fala assim, pode fazer. Aí ele fala, como você quer se chamar? Aí ele olha e fala, queremos ser os sagrados e pobres cavaleiros de Cristo. Tem uma parada assim, eu não lembro o nome exato. Mas não era templário. Templário é um cognome que ganha depois, né? Porque eles ficam alojados no templo, nas ruínas do templo. Então, era pelo simbólico, tá ligado? É pra constituição simbólica de que eu fui sagrado, específico, cavaleiro pelo Papa. Eu atravesso a minha vida, ela vale a conquista desse símbolo. Uhum. Eu nem duvidaria, por exemplo, se tudo que a gente tá falando aqui não vai ser também uma versão muito romantizada pela... Às vezes, isso já existia e tipo... ok, é isso, né? Tem essas pessoas aqui. O Papa, o cara não foi lá, juntou 8 cavaleiros e pediu pro Papa. Às vezes o Papa falou, precisa de uma porra aqui, tipo, vai falar, é você que tá comandando? Às vezes o cara era um dos grupos que estavam comandando a polícia estrangeira, o exército legionário aí. Fala, chama aquele maluco lá que eu conheci outro dia, porque eu acho que a gente precisa... E realmente, porque existe esse vácuo, né? De você ajudar a nobreza nesse momento. E isso que é interessante, porque quando isso acontece, quando os templários de fato se firmam, cara, é uma ordem que ela vai se tornar extremamente popular. Ela vai começar a ganhar muito poder e ela vai ganhar muita riqueza. Porque você vai estar lidando, primeiro, com qual o teu cliente. É a única galera que tem dinheiro nesse rolê, que é a nobreza, né? E o nobre vai, às vezes ele morre, às vezes ele não morre, mas aí você cobra a taxa do envio. Aí tu ganha doação dos outros nobres que fala, pô, o trabalho dessa galera é de boa, vamos doar terra, vamos doar vestimenta, vamos doar comida, vamos doar dinheiro. E, cara, na terra, o cara não ficava lá na terra e beleza, foda-se, vou deixar aqui pro meu filho. Eles plantavam... Fazer uma piscina, né? Fazer uma laje, né? Bater a laje ali, porque, porra, a galera vai curtir, né? Não, porque eles plantavam, né? Então, os templários eram conhecidos por vender cereais, né? Vender grãos, fazer animais, né? Trabalhar com pecuária. E eles usavam esse tipo de terreno. Era deles, tudo era deles, e eles usavam isso pra alimentar o exército. Eles não precisam gastar com isso, gastar dinheiro com o exército, e o que sobrava eles ainda vendiam. Então olha a quantidade, tipo, é basicamente tipo assim, tu ganhar sem tá recolhendo imposto, tipo, eles não precisavam pagar dízimo. O Papa falou, tu trabalho é muito importante, eles não precisam dar dízimo. Então, mano, a galera enriqueceu muito rápido e se tornaram bastante populares na época. E é interessante um elemento dessa história, né, que é porque eles faziam um voto de pobreza, né? Sim, em teoria o nome oficial deles é esse, né? Pois é, mas isso é uma coisa interessante, porque quando a gente pensa em voto de pobreza, num contexto assim, meio espiritual, religioso, né? É como se a pessoa, ela estivesse sendo muito, assim, bacana, né? Não, eu vou prometer aqui, né? Eu prometo pra você, né? Mas o voto de pobreza, né? Até acho que 100 anos atrás, aproximadamente, eu tô trazendo de memória aqui porque teve uma reforma... Mas, enfim, no período, se você fizesse um voto de pobreza à vera, um voto de pobreza de juramento sacro, eu não me lembro os termos, né? Esse troço tinha validade jurídica. Então você não podia mais ter propriedade. Não dá pra se arrepender, né? Não dá pra se arrepender, porque aí já é, você agora é uma ONG ambulante. Então, não é uma questão opcional mais pra essa pessoa. Ela fez o voto, qualquer coisa que ela gera, agora é parte da PJ. Mas não significa que você tem que viver uma vida de pobreza. Porque quanto mais essa ordem e várias outras, enfim, começam a juntar dinheiro e tal, não necessariamente as pessoas vivem com muito pouco. Elas só não podem, tipo, não é delas pra fazer exatamente o que elas quiserem, elas não podem passar pros herdeiros. Elas não têm herdeiros. Mas fora isso, dá pra viver no luxo tranquilo, assim. Então, quando a gente também... Essa é outra questão, que às vezes as pessoas falam, o voto de pobreza, e parece que todo mundo que os templários, né, andavam com as roupinhas desgastadas, tão coitadinhos, assim, e não, eles gastavam... Dividindo o cavalo sempre, né? Igual o desenho lá, que tem os dois sentados. Dividir o cavalo, que eu... Aquilo ali também é simbólico, tá, gente? Eles tinham cavalo, tá? Quando tinha cavalo também. Não
era todo dia que tinha cavalo, mas tinha cavalo. O nome original é A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Esse é o nome oficial dos que, como ficou conhecido os Templários, é o nome fantasia, né? Depois se acrescenta do Templo de Salomão, porque eles ficam na região do templo. No começo é Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo. Aí se acrescenta e do Templo de Salomão. Isso que é interessante, né? O que eles estão falando dos dois cavaleiros em um cavalo só, que o Kelly tá mencionando aí, é porque um dos símbolos, você tem a cruz, né? Aquela cruz mais envergadinha, né? Que você tem mais abauloado ali as retas, né? Você tem também esse símbolo que é dois cavaleiros para um cavalo, né? Que fala, tipo assim, que é um simbolismo pra cara. Não é se tiver um cavalo só, a gente divide, mas a gente não tá nem aí, porque a gente é cavaleiro. Isso é pra demonstrar que é o comprometimento com essa questão de não a posse, né? E justamente, né? Esse fato de não ter herdeiro também é tudo sobre isso, né? Porque você imagina, tipo, é igual o empresário que não quer pagar imposto, o carro e o helicóptero estão no nome da empresa, não estão no nome do cara. Uhum. Porque o cara, ele recebe pouco, né? Tadinho. Mas tá lá, tá de carro de luxo, Exato. tem motorista, tem a porra toda, né? O padre aí outro dia não tava comprando um negócio de 60 milhões? Aí. Porra, rapaz. Então, e além disso, a gente tem que lembrar essa questão que a gente comentou mais cedo, que os cavaleiros se vestir finesse, luxo e etc. era parte do ser cavaleiro, era parte do lutar. Então, quando eles colocam com símbolo, tipo, não, ó, a gente divide um cavalo aqui, a gente vai com a roupa que tiver. Eles estão reafirmando esse compromisso que vai muito além eu não tô indo lá só pela glória da luta, é isso que eles estão dizendo, né? Então, essa coisa do simbólico é muito importante pra entender quem eles foram. E uma vírgula importante pra colocar aqui. Você, pequeno templário brasileiro, por favor, não confunda a Cruz de Malta, que é aquela que tem as pontinhas em V no canto, com a Cruz Pátia, que é a Croix Patée, que é a cruz templária, pra valer, tá? No mínimo, faça a diferença também. E que também são diferentes, é bom lembrar que conceitualmente é diferente também da Eisenkreuz, que é a cruz de ferro, que você, que finge que é templário pra tua mãe, mas a gente sabe que é nazistinha, gosta. A gente sabe a diferença, que essa cruz de ferro, inclusive, ela tem uma associação à Ordem dos Cavaleiros Teutônicos. Não é também ligada à Ordem dos Templários, é importante lembrar. É tudo com T. Tudo cavaleiro, né? Com T, a galera gostava de bater nos outros. É tudo cavaleiro, cavaleiro. tudo andava por aí com as roupinhas muito doidas, matando pessoas. Às vezes nem precisava ser cavaleiro, o cara não precisa nem cavalo. Eu tava conversando com o Salimeno outro dia. Poxa, Dark Souls, o jogo tem mais cavaleiro que não encontra um cavalo no jogo todo. Isso aí fica a crítica aí pra From Software. Não tem cavalo, não tem NPC cavalo falando contigo no jogo. É crime. O que Absurdo. estão fazendo aí? Não tem muito cavaleiro pra pouco cavalo. Tudo templário essa porra. Mas é interessante, o que o Keller falou também é verdade, né? Eles se colocaram no Monte do Templo, onde em teoria teria sido aí o grande templo de Salomão, foi reconstruído. Não, teoria não, foi lá mesmo. Essa parte não é teoria. Ele ficava ali. Não sei. Não tava lá? É uma das poucas coisas aqui que a gente tem certeza que o templo ficava ali. Mas quando a Operação Cavalo de Troia chegar lá, ô Andrei, você vai poder saber. Entendi. Inclusive é onde hoje fica o Muro das Lamentações, viu, gente? Ele é um dos muros que sobrou do Templo de Salomão. Virou uma mesquitona, né? Hoje é a cúpula dourada, né? Cúpula da rocha ou cúpula dourada, não lembro o nome agora. Sim. Porque se mais ou menos 50, 60 anos depois que o pessoal funda os Templários, os caras já perdem lá Jerusalém já. Tipo, os muçulmanos estão de volta, isso aí. O que essa galera tá fazendo aqui e tal? Mas não deixa de ter ainda essa jornada de peregrinação, esse tipo de coisa e tal. E, geralmente é uma região super conturbada, que tem muitos altos e baixos, é muito complexo e a ideia desse podcast não é exatamente fazer um recorte histórico disso aí. Porque a ideia começa a partir daqui. Porque você vai ter mais ou menos, em torno de 100 a 200 anos, mais ou menos, essa criação, auge e queda dos Templários, né? Porque esses caras, eles começam a ficar muito poderosos. Nesse momento onde eles estão no Monte do Templo, no Templo de Salomão, é dito que nas escavações eles teriam encontrado coisa. As lendas começam daí. Aí é onde começa a lenda. A gente falou bastante disso no nosso episódio número, se não me engano, é o 116. Deixa eu confirmar aqui. Que é o nosso episódio sobre Santo Graal. Mentira, é o 260. Caralho, é muito episódio nessa porra. Que a gente falou bastante sobre essa questão toda e tal. Mas é bobagem, tá bom, gente? Essa coisa de Santo Graal e Templário unido, isso é coisa do século XX, tá? Dan Brown mentiu pra você, junto com o JJ Benítez. 2 salafrários aí, então... escrevendo coisa que não existe. Mas um é ficção, um diz que é ficção, outro diz que é real. Então, pelo menos, tem o que diz que é ficção, pelo menos não vou encher muito o saco. Mas a ideia é isso aí que vocês estão... Aí você tem a ordem dos hospitalares, né? Que em teoria seria aquela ordem que também seria uma ordem de cavaleiros, que também teria aí... A origem do nome hospital teria vindo daí, por exemplo, né, de cuidar dos feridos e dos mortos. Receber os cansados. Grande beijo aí pros nossos enfermeiros e médicos
Os médicos do bem, né? Antes da gente começar a falar sobre os mitos, que eu acho que agora a gente já chegou na ordem, né? Na existência da ordem. O ponto mais importante, assim, da instituição da ordem ali é com a bula papal, né? A bula papal é as ordens do Papa ali, é o ato institucional do Papa ali, né? Que ele faz a bula. A bula papal chamada Ipsa nos cogite pietas. Ipsa nos cogite pietas. Que ela fala diretamente, é uma bula inteira oferecida ao grão-mestre, que é o grande mestre, grão-mestre, não é porque ele cuidava dos grãos, meu jovem, nem das lentilhas e das coisinhas, era o grão-mestre, o cara que era o mestrão da Ordem dos Cavaleiros Templários, que isentou essa galera de pagar o dízimo, né, e total, não precisava mais que isso, e que o dinheiro fosse usado para qualquer despesa dentro da Terra Santa. Então, e quem administraria seria completamente os Templários. Então, eles já tinham essa questão que, assim, não é que eles eram pobres, isso o Tupá já falou, mas como eles também estavam num lugar que era mais distante, outro câmbio, não tinha as cortes como era antes, você tem algumas exigências que são um pouco menores também. Tá? Com uma corte, você tem que ter roupa para toda hora. Ali você pode ter, sei lá, 2 peças a menos. Então, você tinha alguns gastos que eram um pouco menores e a fortuna era exuberante, entende? Era muita grana que eles começaram a acumular ali na região do templo. É importante lembrar isso, porque é uma das coisas que vai corroborar para a queda e destruição da ordem futuramente. Vai ser a quantidade de grana que a ordem consegue aguentar. E eles podiam cobrar usura, que é os juros, que era pecado para todo mundo, mas não era para eles nesse momento. Isso é importante lembrar também. Nesse momento, esse auge dos templários e tal, o que a galera das esotéricas fala que eles estavam fazendo no templo? Tem isso? O pessoal revela os segredos templários? Adorando o Baphomet? Então, essa é uma pergunta muito legal, porque os templários, eles não são interessantes nessa época. Os templários... Tá cagando pra eles. Porque você sabe, né, todo mundo sabe que pra esotérico só coisa velha interessa, né? Então, pros contemporâneos dos templários, os templários eram uns caras de armadura que tinham um dinheiro e mandavam o pastor evangélico, certo? Não tem propriedade, mas anda de helicóptero, né? Os templários, eles vão ganhar relevância pros esotéricos séculos depois, quando eles têm a velhice suficiente pra se tornar a verdadeira verdade original, e isso acontece numas polêmicas de maçonaria. Tá. Então a gente vai ter que falar da queda dos templários, né? Porque então não é interessante a parte esotérica, mas é muito interessante isso, né? Porque tem tudo a ver com isso que a gente tá falando. O que acontece? Tem um cara chamado Felipe o Belo, não estava lá pra constatar. Que provavelmente pagou pra ter esse título, é importante lembrar também. Mas eu gosto muito dos títulos de rei, é uma parada que eu acho genial. Eu confesso que Pepino o Breve é um dos meus favoritos. O Breve, ele é o melhor mesmo. Mas esses epítetos são geniais, assim. Inclusive, depois do Belo vem o primo, sei lá, dele, que é o Alto, né? Sempre tem umas... Eu acho que era porque confundia confundia pra saber quem é quem, né? Tipo, é o cara bonitinho ali, é o cara altão. E pra você que pensou coisas erradas do Pepino, ele era chamado de Breve por causa do tamanho, tá bom? Não era nem por acabar coisas rápidas ou por ter outras coisas muito pequenas, é porque ele não era um cara muito alto. Então ele era breve. O Pepininho. Acabava rápido. Aí a gente tem o rei Felipe IV, o Belo, que era o rei da França na época. E ele tinha juntado muito prestígio junto ao Papa. O Papa, o Clemente V, gostava muito do menino Felipe. Só que o menino Felipe, ele tinha um problema, que era o seguinte: o cara gostava de ter uns carros bacana, ele gostava de ter um quarto exclusivo na casa de swing, ele gostava de muitas coisas que gostava o cara, né? Gostava, imagina, o rei da França, né? Poxa, imagina, quero as melhores baguetes no meu rei, né? Vai ter essas coisas todas aí. E aí, ele se endivida pra caralho, não apenas com os templários, né? Porque como os templários se tornaram essa ideia de banco também, né? Então você podia pegar um empréstimo com os templários. Então o Felipe foi lá e pegou, vou pegar um empréstimo, vou pegar um empréstimo com os hospitalares, vou pegar um empréstimo com aquilo, blá, blá. O cara faliu, ele não conseguia mais pagar ninguém. E aí o que acontece? O Filipinho Belo, que não sabemos se era Belo mesmo, ele começa a bolar um plano muito do maquiavélico, que é o seguinte: aproveitando essa grande influência que ele tem com o Papa, ele chega e fala: ô Papa, vem aqui jantar aqui em casa. Seguinte, tava ali na esquina e vi 2 templários se pegando.
Eu vi rapazes se beijando. Numa moto. 2 caras numa moto, né? Se beijando. Inclusive no cavalo, né? A moto da época era o cavalo, né? 2 caras no cavalo se beijando. A galera não respeita nada. Eles são blasfemos. A ordem de iniciação deles é uma loucura, que eles cospem na cruz e tem que beijar o mestre. E, segundo dizem, isso era de fato a iniciação deles. Só que aí o Clemente falou: Felipe, deixa disso. Os caras estão ali ajudando. Os caras têm uma função exemplar aqui na parada. É meio estranha essa iniciação deles? É meio estranha. Não se ficar cuspindo na cruz, nada a ver. Mas eles nunca foram contra igrejas, nunca se levantaram a voz, nada. Deixa essa paradice. O Felipe batendo o pé. Eles fazem todo o resto certinho. Eles não incomodam ninguém. Estão ali, fazem maior trabalho social. E essa coisa de beijar nem é tão estranho assim, né? Porque nessa época, vamos lembrar que na Idade Média o beijo era muitas vezes utilizado como uma forma de selar um contrato, né? Era até mais comum que homens se beijassem e tal. Enquanto o Filipinho tava falando dessas paradas, não tinha problema nenhum, o Papa tava bem legal. Aí teve um momento principal, que é quando provavelmente o senhor Felipe vira pro Papa Clemente, ele fala assim: senhor Clemente, para de chamar de Clemente, começa a chamar do nome francês, porque o Papa era francês. Ele era rei? Da onde? Ele olha pro cara e fala: Bertrand de Gut. Ele chama por nome francês. E aí ele olha pro cara e fala assim: então, o negócio é o seguinte, nós estamos numa guerra aí com a dona Inglaterra já faz um tempo. Tipo uns 100 anos. Tipo uns 90 já nessa época. Meu caixa foi para o caralho. Meu caixa de grana. Não tenho mais grana pra chegar no fim da guerra. Falta pouco, eu acho que eu vou ganhar. Eu vou ser o rei. Eu serei o rei que finalizará a Guerra dos 100 Anos e você será o Papa que pode me ajudar a fazer isso. O que você acha? Ele olha e fala... Aí o Bertrand, que agora é lembrado que é francês, ele olha pro cara, provavelmente pro senhor Felipe, e fala: a ideia é boa. Ele fala: nossa, beijar é péssimo. Sempre achei péssimo essa coisa de beijar. Terrível. Olha esse símbolo do cavalinho, 2 caras no cavalo. Tô desconfiando desse negócio. E aí é a hora que ele começa. É muito importante essa questão, porque desde a fundação dos Templários até esse momento, enfim, qualquer momento, qualquer fundação de ordem religiosa, e até, inclusive, nomear um santo ou alguma coisa assim, tem fundos políticos muito importantes. Então, vamos lembrar que a igreja tem, sim, um interesse político. Então, o Papa, ele não vai derrubar uma ordem ou subir uma ordem, etc., só porque alguém tem belos olhos ou alguma coisa assim. O Papa também tem interesse político ali. Tem outras nações, ele vai pesar, vai falar: realmente o cara é rei da França, eu sou francês. Talvez rolou uns incentivos ali, a gente nunca sabe, assim. Nada é tudo tão simples, né? Mas pelo que eu soube, o Clemente... ele não era muito a favor de acabar com os Cavaleiros Templários, né? Ele foi muito resistente a essa ideia. É isso que é interessante, porque ele chegava e tal... A ideia é que o Felipe, ele foi cada vez mais forçando a barra, né? Inclusive é a primeira vez que rola um inquérito, ele fala: tá bom então, vamos investigar. E caga andando. Aí todo mundo fala: não, tá sussa. Investigamos, é tudo jóia. Os Templários são ótimos. Eles foram absolvidos, os Templários, pelo Papa. Mais de uma vez, inclusive. Mas então, de novo no Clemente, que o Clemente é um cara que eu acho interessante, assim. O que pode ter acontecido, e aí é bastidor real, é porque o Felipe o Belo, ele foi um cara que teve muito interesse na eleição do Clemente, especificamente porque um pouco antes, o Papa Bonifácio alguma coisa, ele tinha excomungado a família real francesa. Então, qual que era a ideia do Clemente? Não, eu quero ser colocado de novo no jogo. Que papo é esse? A ideia do Felipe o Belo. Quero ser colocado de novo no jogo. Então, sobe um Papa francês, sobre o qual eu tenho influência, e aí ele gasta rios de dinheiro, mata uns 2 ou 3 parente de alguém, pra colocar o Clemente na corrida papal. Tinha uma treta que Itália tava com o cara ali na reta final também, e aí ele compra ameaça, faz o inferno pra que ele sobe. E aí ele sobe e ele fica marcado por algumas coisas. Ele muda a Santa Sé de Roma pra Avignon, de tão chupa-bola de francês que ele era, que ele sai de Roma. Ele tira a Santa Sé de Roma. Nunca tinha saído da Santa Sé de Roma. Talvez tivesse uma ou 2 vezes. Mas ele tira a Santa Sé de Roma pra colocar em Avignon, que é pra falar: não, tem muito tumulto na Itália, e os italianos aí estão enchendo o saco. Então ele arrasta a asa pra França, o Clemente. Isso é uma parada assim. No começo ele pode não querer, mas cedo ou tarde acaba cedendo, né? Vai passar um panão, né? Vai passar um panão. Pô, cara, pensa no... Vixe, que pano é esse, irmão? Você não tem ideia do tamanho desse...
É porque tem que pensar também que, como o Papa tá dentro desse jogo político, etc., os templários eram muito poderosos. Então o Papa não podia simplesmente, com estalar de dedos, colocar eles pra baixo. Então, por mais influência que o Felipe tivesse, não dava pra ser uma coisa do dia pra noite, assim. Teve que ser mais construído, porque o Papa não podia simplesmente chegar e falar, os templários são péssimos. Aí o pessoal ia falar, então, Papa, talvez você também seja péssimo. Talvez a gente precise colocar outro Papa no seu lugar. Então, tudo isso tem um equilíbrio ali pra ser trabalhado, né? Exatamente. E vamos lembrar, né? Poder, fama e dinheiro os caras tinham, né? Você não pode bancar. Então, rolou realmente uma grande força pra fazer isso, né? Sem contar que eles eram funcionários que mostravam trabalho, né? É difícil demitir aquele funcionário que mostra trabalho, tá ligado? O cara pode até não trabalhar tanto, mas se ele mostra trabalho, você fica meio, poxa, isso, o que os outros funcionários vão achar, né? Se bobear mais do que qualquer outro membro da igreja, né? Se você for contar que talvez eles eram o cara que tava na rua, estavam ali ajudando os peregrinos e tal. Não teve só nobre, né? Imaginar que, tipo assim, um plebeu, por mais que não conseguisse contratar o serviço de um templário, talvez encontrasse com eles durante as peregrinações, rolasse uma parada dessa. Então, tipo assim, a galera curtia os templários. E aí você tem o quê? Você tem o Felipe falando, não, assim não vai dar. Em 1307, então imagina só quanto tempo passou. Os caras já estavam com a bola toda. E uma sexta-feira, 13 de outubro de 1307, o Felipe Belo, ele prendeu todo mundo. Todo mundo que era templário e estivesse na França, ele prendia. Acordou aquela manhã, o pessoal fez a incursão e pegaram o pessoal. E aí tinha mais ou menos umas 130 pessoas e todos eles foram presos, torturados e começaram, obviamente, a confessar um monte de coisa, né? E obviamente, né, sobre tortura, tipo, a pessoa vai falar o que você quiser, né? E tal. A gente tem o fim da ordem, entre aspas, é a morte do Jacques de Molay, né? Que garoteia total, né? O Jacques de Molay dá uma garoteada monstra também, eu vou lá falar com o Papa pessoalmente, vai dar tudo certo, ele vai entender a gente, vai dar tudo ok. Ele é tão legal. E não foi uma piada, tá? Amigos maçons, falar que ele garoteou não foi uma piada, tá? Deixa quieto, só sem querer. Eu acho legal você contar isso, né? Porque isso daí mostra que, apesar de a gente ter uma imagem extremamente conspiratória, né? De política, de marionetes e tal, os caras eles eram meio sinceros, né, bicho? Mas esse cara, ele deve ter acreditado no que o Papa era a justiça na Terra e que a bênção divina ia derramar sobre ele como um manancial de luz, né? Especialmente porque eles estavam longe da Europa, né? O core da ordem estava longe da Europa, então ele não acompanhava, não tinha Twitter. Ele não tava no zap da família e não conseguiu acompanhar o veneno que circulou lá, né? Mas eu vou pegar essa pescaria do Baphomet que você colocou aí, porque eu acho que ela vai participar, por enquanto, da construção narrativa aqui que o Felipe faz com os templários, né? Porque o que vai lá na frente aparecer como uma figura arquetípica esotérica, nesse momento, ele é parte da acusação. Então, eu tô com 2 historiadores aqui, nenhum falou o nome de livro, então também não vou falar o nome de livro nenhum, não. Então você tem os registros de processo dos templários, e esse registro, ele tem algumas... Assim, os testemunhos que foram acumulados, eles são meio caóticos, mas eles têm uma costura em comum que ajuda os caras a construir o caso. Então, um dos elementos que aparece reiteradamente nos testemunhos é a presença de uma cabeça que supostamente seria adorada. Tem uns relatos malucos de que era uma cabeça de gato, tem uma pessoa que fala que na verdade era uma cabeça de mulher, mas no somatório das histórias fica mais harmônico, que trata-se de uma cabeça de velho, em particular um velho barbado, e se não me engano, 2 pessoas, eu acho que eles conseguem o testemunho de 8 templários, ou 6, e 2 desses caras, eles falam, e é aqui que ancora esse negócio, esses 2 caras falam que trata-se de uma figura Baphometis, e essa expressão, figura Baphometis, ela aparece escrita em autos de processo. Eu acho que um desses 2 caras depois ele diz que retira o testemunho dele, porque foi testemunhado, né, falso testemunho sobre tortura, e o outro cara, as fontes que eu tenho não sabem nem quem é o nome desse outro cara. Então essa expressão figura Baphometis, ela aparece aqui, e é a partir daqui
que aquilo que o esotérico chama de Baphomet vai aparecer lá na frente. Porque, um pequeno parênteses, Peu, pra quem não sabe, tá dando mole, os templários, né, é comum a galera que gosta desse assunto ou acreditar, né, dependente dos relatos e tal, ou pelo menos ter essa lenda urbana que algumas pessoas acreditam de que os templários, de fato, né, não sei se é verdade ou não, louvavam essa entidade chamada que hoje é conhecida como Baphomet, né, que é essa coisa do demônio, do bode, do chifre, né, essa coisa toda. Isso é meio que um senso comum que o pessoal fica com essa coisa. Acredito ou não acredito? Será que eles faziam mesmo ou será que não? Ou será que isso é só por causa da tortura, do rei? Pois é. O meu interesse nessa história, por exemplo, por que eu vim parar aqui, né? Porque eu fui procurar, que foi uma coisa que ao longo do caminho eu vim a descobrir, né? Que o que a gente chama de esoterismo hoje é um Frankenstein cultural simbólico, né? Então, por exemplo, o bode, ele não tem bode no processo dos templários, não tem bode, não tem negócio de bode. É uma cabeça de um homem barbado. A leitura do processo é um saco, né? Imagina quando que ler um processo vai ser divertido, mas é interessante porque o que acontece ali entre falsos testemunhos reais, testemunho de uns caras que depois eles vão destestemunhar falando que foram torturados e tal, e testemunho do que parece que eram uns novatos, tem uns testemunhos esquisitos de uns caras que parece que são uns novatos, começa a se costurar a imagem de como que era o processo de iniciação do Cavaleiro Templário. Porque é tipo aquilo que você tem no imaginário de ordem esotérica moderna. Os esotéricos modernos, eles imitam, sob pretexto espiritual, aquilo que você chamaria de um processo iniciático no estrito senso. Quero dizer, você era de fora e agora você vai entrar, então o que faz você passar por uma situação para você entrar. Inclusive, tem um documento que ele foi encontrado no Vaticano em 2001 por uma paleógrafa que trabalha lá naqueles arquivos secretos, que é uma dessas bulas de uns bispos absolvendo os templários. Só um detalhe. Os arquivos não são secretos. Qualquer pesquisador pode conseguir acesso a eles. Não, é porque tem o nome hilariano de arquivos secretos do Vaticano, né? Tá, tudo bem, mas só porque as pessoas em geral ficam sempre... Porque o Vaticano esconde a verdade nos arquivos. E, tipo, conspiração do Vaticano. Não esconde. Não. Esse arquivo secreto do Vaticano tá no archive.org, inclusive. Um link tá lá no referência. Super secreto. Eu só digo uma coisa. O arquivo secreto do Vaticano, você não saberia que ele existe. Fica a dica aí no ar. A piada entre os pesquisadores em geral, e pessoas do Vaticano não briguem comigo, mas era que sempre que os arquivos do Vaticano são secretos porque estavam desorganizados demais, então é muito difícil achar as coisas lá, tem muita coisa. E é verdade para muitas bibliotecas e arquivos, viu, gente? É muito comum a gente descobrir documentos, etc, porque eles se perdem às vezes no meio do arquivo. Pois é, né? Eles são secretos porque ninguém ainda os desacrificou, né? É tipo minha gaveta ali, né? Tem muita coisa secreta dentro daquela gaveta ali. Mas enfim, então esse documento ele é muito curioso, né? Porque apesar de ele ter 20 anos para essa ciência é uma coisa muito recente, né? Porque tem uns testemunhos ali que não foram obtidos durante o processo do Filipe, foram obtidos numa das investigações anteriores, em que a mesma coisa aparece. Negócio de cuspir na cruz e não sei o que e tal. E até onde eu fui, e eu não fui muito longe nessa história, existe um entendimento atualizado de que os templários faziam sim essas coisas, de que existia um processo de humilhação que era parte do processo de ingresso, mas alguns desses testemunhos são de pessoas que disseram que se recusaram a cuspir na cruz e foram admitidas assim mesmo. O que indica que isso não era uma exigência para entrar, mas que podia ser algum tipo de treinamento para o caso de você ser capturado em guerra. Porque se você fosse capturado em guerra, lá na religião do outro cara, e nessa época em que o pessoal era que nem adolescente de todas as épocas, já todo mundo muito emocionado, pra você quebrar um sujeito era só você fazer ele pisar numa cruz e ele ia quase que se suicidar na sequência. Então existe esse indício de que as coisas terríveis que se acusaram os templários de fazer, elas eram uma versão potencializada de relatos honestos que, na verdade, não tratava-se de você ter a pessoa renegrando o cristianismo, mas fazendo uma captura fake. E a evidência mais forte disso é porque tem um sujeito que diz tacitamente, tá lá no registro de não sei o quê, eu me neguei a fazer e fui admitido assim mesmo. Lembrando que eles estavam no front de batalha, né? Eles estão no front, então precisa ter esse tipo de treinamento também. Sim. São duas partes acusando o outro de infiel, né? Mas isso que você falou, Peu, de tipo assim, você não cuspir e mesmo assim ser aprovado, é bom a gente falar de algo que a gente não falou, é que a gente tá falando de 200 anos de história, os templários, eles cresceram tanto de poder, influência e dinheiro, que nem todo templário começou a ser um grande monge guerreiro, né? Em dado momento, começou-se a se chamar todo tipo de gente, inclusive pessoas não tão cristãs assim. Isso, por isso que você falou isso, me acendeu isso, porque, por exemplo, começou a ter uma divisão dentro da Ordem dos
Templários, você tinha a galera que era a Militia, a Militai, né? Que seria... Militia mesmo. Militia que eram os cavaleiros cristãos comprometidos com as motivações iniciais da ordem, e a que era chamado de Malitia, que eram pessoas que buscavam apenas o reconhecimento e o status da ordem. Então, cresceu tanto que gerou esses dois grupos, né? O que eu imagina. Depois de 200 anos de história, os caras com supra-sumo, os caras rei da goiabada, provavelmente muito nobre, poxa, que não ia ser rei, mas queria um certo prestígio, falou, porra, quero ser rico e famoso também, você... Então, tipo assim, eu acho que talvez possa ser isso também, tipo, tinha tanta gente entrando que é igual hoje você se apresentar no exército, né? É só você falar que você não quer servir, que você não serve, tipo, não tem a necessidade de fato de servir, ou então é essa coisa do tipo, mano, o cara quer entrar, quer ter a parada, tipo, sei lá, chama o cara aí, tá tudo certo. Sei lá, imagino se talvez não rolasse umas paradas dessa, né? Vai saber, né? A hipótese de cerimônia de iniciação toda ser uma preparação de guerra, né? Ela pode ser até um resquício da época em que eles estavam de fato em guerra, né? Porque isso tudo vira muito tradicional, né? Começa a ser reproduzido só porque sim, né? Vira ortodoxo, né? Exato. E também tem aquele mito também que eu vou acrescentar aqui, que eu nunca vi comprovação a respeito, mas se fala muito. Eu já vi isso em círculos esotéricos, então pode ser parte da história especulativa do esoterismo ocidental, que não quer dizer que aconteceu, mas quer dizer que a galera gosta muito, que é o papo de que o próprio Filipe, o Belo, ele teria tentado entrar para a Ordem dos Templários em determinado momento e não conseguiu. Não foi aceito, não curtiram, ou fez alguma merda, sei lá, e não teria conseguido entrar. Rolou a invejinha. Aí, o Cristiano fala isso aqui no chat também, e aí ele se junta e fala, não, aí não dá, guarda aquela mágoa que mais pra frente ele coloca pra fora, ele espera, é rancorosa. Bom, assim, eu não sei mais, assim, eu acho melhor a gente procurar um outro fio aqui, porque você tem essa âncora nesse momento em que você tem essa expressão que aparece escrita, figura Baphometes, e a ideia de que havia uma cabeça de homem velho que o sujeito deveria adorar, né? A adoração de símbolos, ela é, claro que ela é um pecado, né? Mas você tem toda, então, essa trama de que supostamente você tem, né, essa hipótese de que isso poderia ser um processo de pseudo-treinamento para o caso de captura em guerra. E aí constrói-se isso tudo como uma acusação de infidelidade para levantar o povo contra os templários e eles, então, caem na desgraça, né? A palavra Baphomet vai aparecer séculos depois no rolê esotérico, né? Então acho que a gente pode fazer retornar aqui para as tramas da história e voltar lá na frente. A gente falou que no nosso episódio sobre Sexta-feira 13, né, o Keller resgatou essa coisa de que uma das lendas do porquê que a Sexta-feira 13 é uma data de mau agouro, né, uma data de maldição. Uma das teorias, uma das hipóteses seria de que seria por causa dessa data, né, da prisão do Jacques de Molay, né, que seria o grão-mestre da Ordem dos Templários da época. O que hoje em dia o pessoal acha que, pelo menos nas fontes que a gente tá pegando aqui, Sexta-feira 13 já era considerado uma data meio esquisita, só que quando prendem um Demolay, aí que isso se populariza na Europa inteira. Tipo, porra, essa data é foda mesmo, olha lá, ó o Demolay lá. E, porra, e aí o Filipe o Belo prende a galera, começa a torturar, começa a vir as confissões. O Papa Clemente ainda assim falou, vamos pensar direito nessa história. E aí, na hora que os bispos estavam chegando na França pra, de fato, fazer o julgamento, o Filipe, ele se adianta e fala, foda-se, vou queimar a galera. E queima o grão-mestre e o vice-grão-mestre, né? O Jacques de Molay, né? E a ideia é que a partir daí, né, o Clemente fala, porra, Filipão, tu me fode, né? E aí, por causa disso, o cara fala, cara, agora não tem mais volta. Então, os templários começaram a se tornar pessoas não gratas, desmantelado e tal, porque a ideia do Papa Clemente era até boa, no caso. Falou, cara, já que tá nesse impasse, vamos fazer o seguinte, a gente acaba com os Cavaleiros do Templo e a gente vai fazer o seguinte, a gente prende a galera, só que eles ficam aqui na prisão domiciliar do Vaticano, do bom e do melhor. Pega o dinheiro e a gente renova depois a ordem, né? Remolda. Renova, tipo assim, pega o nome, faz uma outra parada, né? Cria outros templários. Faz um rebranding aqui, tá tudo bem. Exato, que em teoria funcionaria pro Filipão da mesma forma, só que ele ficou com medo de não rolar isso, né? Os caras terem tanto poder, então o Filipe vai, aproveita e mata os caras, né? E aí ainda começa a parte mística aí, né? Porque falam que existe a grande maldição do Demolay, né? Que, em teoria, né? Falam, né? Rezam as lendas de que Jacques de Molay, ele teria falado, já que vocês estão me matando injustamente, eu vou amaldiçoar o Papa
Papa e o Felipe, e eles não passam desse ano. E porque, em teoria, isso realmente aconteceu. O Clemente, ele tava meio dodói e ele morreu com semanas de diferença da morte do Jacques de Molay, né? E o Felipe, ele vai morrer numa caçada antes de completar um ano, né? O que são duas mortes muito misteriosas. E não só isso, né? A própria coroa da casa de Felipe vai se desmanchando aos poucos, né? Porque aí tem o filho dele, tem a mulher que tá grávida do filho dele e morre, o sobrinho morre, o tio morre, a galera toda morre, e aí meio que acaba a dinastia do Felipe, né? Tipo, não em um ano, obviamente, depois de algum tempo, mas ainda assim a galera fala que esse teria sido um dos motivos, seria a morte do Jacques de Molay, essa maldição. A dinastia Belo vai demorar séculos pra ressurgir no Brasil. Exatamente. Uma coisa que essa história particularmente me parece muito essas profecias feitas depois do que tudo aconteceu. É tipo, sei lá, vários anos depois alguém olha pro rolê e fala: puta, velho, olha aí, o Papa morreu no mesmo ano e o rei também morreu no mesmo ano, aposto que deu azar matar esse cara. E daí vai se construindo, né, o conto. E vamos lembrar que, assim, o Papa realmente tava muito doente já, ele tava tão doente que ele já tinha passado a investigação pra outra galera. Então, ele morrer faz todo sentido. Rei morrer em caçada era tipo uma terça-feira, rolava muito. Mulher morrer de parto ou criança morrer pequena também, super comum. Então, nenhuma dessas mortes é inexplicável, né? Tipo, sei lá, parece muito um fato analisado depois. Uhum. Eu já ouvi mano da maçonaria falar que o que aconteceu foi que o Jacques de Molay, antes de morrer, ele deu a ordem, que foi o dispersem-se e sobrevivam, é mais bonito. E aí, teve alguns cavaleiros que se infiltraram, tanto no Vaticano, quanto na corte do cara, e envenenaram o Papa, adiantando a morte dele, e participaram do acidente de caça que fez isso com o rei, o Belo. Oi, galera massa, né? Eles mataram o bebê também depois? Como que foi? Pode ter sido. Ah, mas o bebê tem culpa também, mano. Isso é uma espécie de Dark Rosa Cruz, né? É, tipo isso. Mano, o bebê tem culpa também, rapaz. Deram aquela balinha que engasga a criança, né? O bebê. Não é como se fosse Brasil 2020 que o pessoal ia cercar o hospital por causa de uma criança, né? Acusando ela de assassinato, né? Vamos levar em conta que quando a galera tá emocionada, ela fica emocionada mesmo, né? E aí já viu, né? Enfim, né, gente? 2020, né? Vai se fuder. Vamos lá. A ideia é que, a partir daí, os templários acabam, né? Porque você começa uma onda de perseguição, eles acabam entre aspas, né? Porque, vamos lá, o CNPJ acaba, né? Vários templários que estavam na Europa inteira, né? Obviamente, se tornam personas não gratas em diversos países. Um deles que eles não se tornam, por exemplo, é Portugal. Você tem a presença dos templários, inclusive monges beneditinos, pelo que eu sei, né? A galera teria dado lá pra galera de Portugal templos e castelos e por aí vai. Então a corte portuguesa se tornou meio que talvez um refúgio pra essa galera. Inclusive chegou o Papa, acho que o João I, né, chegou e falou: Papa novo, porra, tem uns templários aqui, mas eles vão ficar aqui, beleza? Mas não é templário não, tipo, mas eles estão aqui e tal, vai ser outra parada, a gente vai ser outra galera. Aí o Papa falou: não, beleza e tal. Então, tipo assim, vai rolar de um tudo, né? E aí é o que surge, por exemplo, essa mítica de que alguns dos templários teriam se unido, né, escondido, né, em guildas de construtores, né, principalmente na Escócia, né, e aí teria dado origem à maçonaria, né, é o que diz. Então tem essa narrativa de que a maçonaria teria essa ordem mais antiga, né, tipo, os segredos do Templo de Salomão foram parar na maçonaria, né, tem muito dessa narrativa e tal, o que você não tem em registro, né. O registro mais oficial, historicamente, com H maiúsculo, é que a maçonaria surge no grande incêndio da Inglaterra, né, porque a galera precisou reconstruir a Inglaterra. Isso aí já século... Quando é que foi a grande... Foi século XVIII? Século XVII? Acho que teve alguns incêndios. Acho que o último foi século XVII. Esse especificamente, o grande incêndio de Londres, que você tá se referindo, é de 1666. Olha o ano aí pra... olha aí, então. E ele veio depois de uma peste, viu? Londres sumiu, né? Então a galera precisou de construtores, né? Então o que reza a lenda não, o que é historicamente mais acurado é que a maçonaria teria surgido aí nesse momento. Como um sindicato. Como um sindicato, efetivamente, é um sindicato. Um grande sindicato, e essa coisa de contatos pra você a galera nunca ficar desempregada, porque depois que reconstruiu Londres, o que vai fazer com essa galera depois? Então a galera se auto-indicava. Você, maçom, contra sindicato? Que vergonha, hein? Teus antepassados estão nesse momento olhando pra você e fazendo assim, ó. Agora, tô ouvindo daqui. Uma coisa que me surpreendeu de estudar
a questão, por uma razão totalmente diferente, foi de descobrir que a guilda era uma coisa incrivelmente comum na Europa por esse tempo todo. A gente pensa em guilda como se fosse uma coisa de... Tem anime, né? O maluco vê anime, né? Tem a guilda dos mercadores, uns caras meio sinistros que aparecem sempre à meia luz, e só tem uns 3, assim, né? E eles secretamente dominam a cidade. Era nada, tinha guilda de tudo, né? Era coisa de quase todo cidadão ser membro de alguma guilda, tipo um MMO moderno. O cara tinha classe, né? Essa parte da guilda é muito importante, que basicamente você tinha uma profissão, você tinha uma guilda. E a guilda, o que ela fazia? Ela falava como que era a profissão. Te ensinava, É tipo, né? sei lá, os conselhos regionais hoje em dia e os sindicatos. É exatamente o mesmo rolê, assim. Olha, quem que pode fazer essa profissão? O que você tem que saber pra fazer essa profissão? Tabela de preço. Era o Sebrae, né? A questão das guildas de construtores. Ah, como que você constrói tal coisa? Daí vem esse rolê, né, de não, porque eles sabem os segredos das construções antigas do Templo de Salomão. Cara, a guilda passava com segredos de construção porque é importante, porque as pessoas têm que saber construir as coisas. Vamos lembrar, a gente tá falando de 1300, 1400, a gente tá falando daquelas igrejas enormes, gigantescas, que foram construídas por segredos de engenharia que eram passados de pai para filho. Lá em 1600 e pouco, por que essas técnicas de construção eram segredos? Justamente para manter que qualquer pessoa não pode ser construtor, você tem que ser parte da guilda e daí você aprende os segredos. Então, é muito menos místico do que parece. É reserva de mercado isso aí. É que me incomoda muito esse rolê de tentar achar uma ligação. Não, porque na Escócia, que não sei o que. Gente, não é porque a sua coisa é mais antiga que ela é melhor. Opa, como assim? Tipo, penicilina não é uma parada antiga e é bom, entendeu? Essa é a ideia. Como assim o mais antigo não é melhor? Então, assim, coisas mais antigas não são necessariamente melhores. Então, acho que as pessoas têm que superar um pouco, especialmente nessa questão. Que isso, Topá? Acho que não. Eu não tô nem entendendo o que você tá falando, eu não entendi o que você falou. Bloqueia, né, Peu? Porque eu ouvi as palavras, mas não processei. Porque né, o fato de que o mais antigo é verdadeiro é uma coisa tão óbvia e tão evidente que começa a acontecer o processo inverso. E Sim. eu acho que é isso. É porque eu não estudei isso a fundo, teria que chamar eu tenho amigos que seriam mais adequados para poder falar sobre isso especificamente, a fundação da maçonaria. Mas tem uma coisa que eu persegui, foi o entendimento dessa história do antigo, né? Então você tem dentro, até hoje, na verdade, né? Eu tenho umas controvérsias com os amigos que a gente fica tentando criticar o positivismo, mas eu cheguei à conclusão de que o positivismo é uma vanguarda do pensamento. A humanidade inteira ainda é escolástica. Olha, na faculdade de História, a gente tinha um grupo de positivistas anônimos. Se você quisesse juntar, a gente se reunia pra falar, não, hoje eu li um texto positivista e achei que ele tava certo. E a gente se reunia pra conversar. Pode me botar nesse grupo do Zap aí. Porque a verdade, ela é o passado, né? A verdade, ela é do passado, né? E isso é uma coisa que não é só uma questão de disputar quem que tem a melhor verdade, mas é uma questão estrutural da forma do pensamento, né? O passado, ele é a fonte da verdade. A verdade existiu no tempo 1 e daí só lixo, né? Que você é a degeneração do tempo. Então a verdade, ela não é um objeto futuro, ela é um objeto do passado. Você tem que retornar para trás no tempo para você alcançar a verdade. E então a ciência moderna, ela é uma coisa absolutamente radical com relação a isso, porque ela olha para a verdade no futuro, né? Então você tem pessoas que têm isso arraigado dentro da sua estrutura inteira conceitual. A verdade, ela tá no passado. Só que então acontece o contrário, porque se isso aqui é verdade, então com certeza isso aqui é originário. Eu só preciso descobrir como. Né? Então eu sou maçom, e a maçonaria para mim, ela é o depósito da verdade. Então tem que ser antigo. Porque sim, porque não faz sentido que seja verdade e seja novo. Não tem verdade nova, não existe isso, né? Triste, né, mano? Né? Eu tô lendo os caras de Amsterdã lá, que estão fazendo a historiografia moderna do esoterismo. E aí, então, por que acontece isso? Acontece que no século XVIII surge um cara chamado Nicolai sei lá o quê. Na verdade, Nicolai acho que é o sobrenome dele. E ele tá participando de uma situação lá de origem da maçonaria. Tem alguma coisa acontecendo em Viena. Eles estão lá cheio de ideia de qual que é a origem da maçonaria. E esse cara surge com um papo de que
os templários são... Todo mundo curtindo templários, né? Mas ele vai mais longe, esse cara é brilhante, porque ele não só fala que os templários são a origem da maçonaria, eles falam que a maçonaria que tem origem nos templários tem origem nos gnósticos. Mais antigo ainda. Tem um historiador que já falava bastante disso, o fetiche da origem, né? Assim, a gente fica muito perdido, e historiadores têm às vezes esse problema. A gente quer muito descobrir a origem das coisas. A gente quer chegar a essa verdade primordial e pura que jamais ninguém mexeu nela. E, cara, normalmente não existe. Normalmente tudo é fruto de um processo muito doido, e é isso aí. Aquele abraço pra minha querida Maria do Rosário, professora lá da PUC, que ela fala assim, filho, continua aí, delimita seu tema. Se você continuar aí, você vai parar no colo de Adão e Eva e ninguém vai ler isso aí. Essa era a parada que ela sempre falava. Assim. Pois é, né? É, realmente, cara. As polêmicas dos... os cristão era que nem metalheiro, né, cara? O pior adversário do cristão era o outro cristão. Então tinha essas polêmicas de quem que tinha a verdade mais antiga, né? Aquelas listagens de patriarca, né? A minha verdade é de Moisés, não, a minha é de Sete, não, a minha é de Adão. Depois que chegou em Adão, dá merda, porque não tem ninguém que vem antes, né? Ele falou primeiro ganha, que nem quando você é criança, né? Não, mas é dos Anunnaki, né? Porra, Peu. Agora é recente isso. Ô, Peu, Atlantes, os Anunnakis. Não. Aí você tem que chegar um pouco mais pra frente aqui, que isso é negócio de Blavatsky. Ali nos germânicos ali, o barato ainda parece que era só até gnóstico. Então esse cara, o Nicolai, ele surge com um papo de templários gnósticos. E como é que ele amarra que os templários eram gnósticos? Ele fala que Bafomé é uma corrupção, né? E corrupção você já reparou, né? Porque a verdade está antes, então corrompeu. Bafomé é uma expressão em grego, bafometes, que de alguma maneira muito doida lá do grego dele significa a bênção do Salvador. Então ele retorna a palavra Bafomé, ele retorna a palavra Bafomé, pega lá do processo a palavra Bafomé, traz pra cá, faz uma cabala grega muito doida pra costurar a ideia de que os maçons são templários que são gnósticos e, portanto, são detentores de uma verdade secreta. Isso aqui faz com que o Bafomé retorne ao jogo. Só que nesse caso é um jogo de polêmica positiva, quero dizer, esse cara tá curtindo a maçonaria, ele era uns maluco meio iluminatos lá, curtindo livros pensadores, dono de livraria o cara, se não me engano. Então ele tá fazendo a polêmica esotérica positiva. É 1700 e alguma coisa. Em 1800 e alguma coisa, inevitavelmente vem a inversa, que é a polêmica negativa idêntica. Então um outro cara chamado Hammer alguma coisa, ele faz a mesma coisa, idêntica. Só que ele é o contrário. Ele vê nos gnósticos heréticos, então ele constrói toda essa história do avesso. Ele vai dizer que os maçons são sinistros, porque os maçons são templários que eram infiéis sinistros, e isso mais confirmadamente evidente ainda porque eles eram gnósticos e os gnósticos são heréticos. Esse cara introduz um Bafomé maligno, porque ele tá polemizando de cabeça para baixo. Então ele vai e introduz o Bafomé maligno, e o Bafomé maligno ele meio que fica. Tem um cara na França, um linguista francês, e foi por esse cara linguista francês que eu entrei nessa história, porque esse cara linguista francês, ele infelizmente ele se esforçou, mas ele não conseguiu cancelar esse processo, e ele vai fazer um artigo falando assim, bicho, você viajou, porque isso que você está falando não faz o menor sentido, eis aqui 1 bilhão de evidências de que a palavra Bafomé era uma maneira medieval de escrever Maomé. Eita! Aí ele mostra poema, poesia, contos de trova, texto em latim, mas 1 bilhão de peças em que isso é evidente e indiscutível. Esse rolê da cabeça, né? Enquanto você tava falando do rolê da cabeça, eu não sou, assim, dos templários não é uma coisa que eu super conheço a fundo, né? Mas eu tava pensando, cara, parece muito, porque nessa época, estátua era uma coisa que não dava às vezes pra carregar inteiro. Parece muito que era uma estátua de algum santo ou alguma coisa que tava lá, porque sim, porque quebrou, porque enfim. Ou eles chegaram lá no Templo de Salomão, no templo em Jerusalém, fizeram uma escavação, acharam um pedaço de uma estátua, alguma coisa, que pode ser romana, enfim, tô teorizando aqui, mas assim, e faz muito sentido quando você fala que se fosse a cabeça de Moisés, etc. Cara, parece muito que
era um pedaço de uma estátua que eles estavam com uma prática normal e que daí alguém deu uma torcida ali. Embora eu curta a ideia da cabeça do gato, eu gosto dos templários, que na verdade eram grandes adoradores de felinos. Eu gosto dessa ideia também. Parece bom. Essa é boa, né? Essa é boa. Tem que dar uma vasculhada no processo lá, que é tanta coisa que aí você vai achar um lá que eu vi. Eu vi numa referência de que tinha negócio de gato. E é bom que dá pra você conectar com o Egito, né? Você fala que era adoradores de Bast, aí pronto, cara. Bastet já chegou lá atrás, assim, perfeito. Aí, ó, pó. Pois é. Egito é sucesso. Eu não tenho muita certeza, mas eu acho que negócio de bode é negócio de Egito. Porque você tem, voltando lá, rebobina a fita toda lá com o cavalo de Troia, você tem a ideia de que em Mendes eles adoravam um deus com cabeça de bode. É o bode Memphis. Esse deus com cabeça de bode, eu não faço a menor ideia de como que isso acontece, porque também não tem como saber o que acontece na sopa esotérica do século XVIII pra frente, o esoterismo fica muito zoado. Então alguma coisa acontece que esse Baphomet, ele, quicando entre a polêmica maligna e a positiva, ele começa a adquirir essas propriedades malignas, só que mais ou menos, só que ele é o diabo, só que ele não é o diabo, ele é o bode de Mendes, mas ele é maligno, só que ele não é maligno, ele é o diabo do tarô, e essa bagunça toda converge no grande doidão esotérico moro europeu que é o nosso, né, antepassado principal aí, cultural, que é o Eliphas Levi. Que desenha com a mão dele, ele fala, vou misturar essa porra toda aqui. Eliphas Levi, ele é um sujeito que ele merece ser estudado, porque ele é um sujeito que ele consumiu essa tralha toda, como se ele tivesse pegado a Marvel e a DC, leu tudo e produziu um único gibi. Ele fez um crossover só, que amarra tudo de um jeito que não faz o menor sentido dele pra trás, mas que é a definição da verdade dele pra frente. Então, o Baphomet moderno é o Baphomet de Eliphas Levi, que é um somatório muito doido de eletromagnetismo espiritual do século XVIII, com um negócio de tarô, com um negócio de bode de Memphis, da maçonaria, e aí, a partir daí, que virou o Baphomet moderno. Ai, cara, eu tô rindo porque é isso mesmo. Puta merda. O Baphomet moderno, ele não é falso porque ele não tem nada a ver com porra nenhuma de pra trás. Ele é o Eliphas Levi pra frente. Tem que cortar aqui. Pá! Posso dizer que, depois dessa explicação toda, vocês, por favor, entendam por que historiadores ficam muito frustrados quando vocês saem repetindo essas histórias e juntando tudo numa só. A gente fica muito agoniado. E eu vou te falar que não tem nem problema se o cara quiser falar assim, não, eu acredito e tal, mas você não precisa fakear um passado, entendeu? Tipo, assume, eu assumo que é a partir daqui que eu acho legal, a partir daqui é da hora. É crença, né? Você fala qualquer coisa. Porra, beleza, tá tudo certo pra mim, fechou. Eu tenho um amigo muito querido que costumava dizer que a Wicca é a religião mais antiga do mundo desde os anos 60. Então... Aí você vê aqueles diagramas de religião, né, Tupá, que faz uma árvorezinha perfeitinha assim, e em cima tá escrito xamanismo. Ou seja, toda religião veio da Sibéria. Eu acho que essa questão é bem isso, assim, esse desejo porque tudo faça sentido, que pra mim é um pouco a questão também de teoria do conceito. A gente quer que tudo faça muito sentido, e daí toda vez que a gente mistura humanos, as coisas param de fazer sentido, porque humanos são caóticos, e eles fazem coisas sem motivo, às vezes. E quanto ao bode, aí tem várias outras explicações, mas eu acho que a gente pode deixar para outro dia, assim, mas tem vários, como qualquer outra coisa, tem influências de muitos lugares diferentes para a ideia do bode. Não tem um caminho só, né, para chegar lá atrás. Uhum. Você tá ligado que esse episódio já virou Templários e Baphomet. Nosso tema é esse aqui. E Bafofinho, que é meu favorito. Bafofinho é meu favorito. Tá, deixa eu só resgatar uma parada aqui. É o seguinte, que pra mim, quando eu escutei essa parada, de que, em teoria, a cabeça desse velho adora, tipo, que os templários estivessem adorando, que depois inventaram que era um bode e tal, de ser Baphomet, foi um negócio muito incrível pra mim, porque eu comecei a ficar pirando na ideia, porque imagina o seguinte, ouvinte, eram uma galera que atravessava, obviamente isso não fazia, tipo, o cara não ia pra lá, ficar pra lá e pra cá, né? Eles montavam guaritas, eles ficavam no tempo de Salomão, bicho. Eles ficavam ali na parada, no rolê, né? Você tem 200 anos de história. Será que, em dado momento, eles não chegaram e falaram, cara, esse lance de Maomé não é tão louco assim, não, mano. Esse cara é legal, né? Esse cara é legal, hein? É, tipo, mano, os textos são quase os mesmos, tipo, a gente divide tanta coisa. E porque, cara, 200 anos de influência, vamos lembrar, tipo assim, André, mas você tá falando bobagem, que os caras eram cristãos e tal, tudo bem. Sem evidência, eu não posso afirmar muita coisa e tal. Mas, por exemplo, eu fico muito imaginando o cristianismo na Noruega, por exemplo, lá.
tudo continuou pagão, só transformou uma imagem feminina em Virgem Maria, transformou, tipo, um Baldur em Jesus. De resto, tava ali as runas, tava ali a parada toda. Os caras continuavam comemorando as mesmas datas dos deuses. Os caras, tipo assim, rezavam Malemar também pra uma coisinha ali, dependendo da região, talvez. Então você imagina, os caras moravam lá décadas, séculos. Será que eles não beberam dessa fonte, talvez, em dado momento? E é claro que é uma conjectura muito, muito doida, porque a gente não tem, tipo, é um documento gerado através de tortura, né, mano? Às vezes o próprio cara para tipo assim, mano, o cara quer, eu tô sendo torturado, os caras querem me incriminar de qualquer merda, eu vou falar que era um velho pros caras acharem a estátua de Baphomet que a gente tem lá, pros caras acharem que a gente tava rezando pro Deus dos infiéis, por exemplo. Eu não duvido que seja algo assim, o cara inventou só pra se livrar da parada, sabe? Tipo, vamos inventar qualquer heresia aqui e vambora. Mas eu acho esse assunto muito doido. O que você falou sobre essas trocas religiosas, isso aí teve, com certeza, como teve, por exemplo, na Península Ibérica pra caramba, tem várias coisas que são do Islã, que são da questão pré-islâmica. Você tem, por exemplo, dentro do Islã, a figura de várias religiões que são pré-islâmicas e pagãs, que vão se infiltrando dentro do Islã e vão ser falados, os djinns, Iblis, são coisas pré-colocadas. Você vai ter dentro do cristianismo mesmo. Você pega antes do jugo babilônico, você tem Jesus sendo apresentado, você tem Yahvé, Jeová sendo apresentado de uma forma. Pós-jugo babilônico, você já percebe que aparece um Shaitan ali, mais afirmamente, coisa que ele não aparecia tanto. Então você começa a ter essas trocas, né, cara? Pode não ser uma mudança radical, mas algum ponto de influência, mas com certeza, cara. Essa questão... Pode xingar a gente. Pode. Não, essa questão da influência faz todo sentido, assim, não tô dizendo que... É o que o Keller falou, não quer dizer que eles deixaram de ser cristãos e tal. O próprio cristianismo não era tão organizado, assim, sabe? Não era que todo mundo entendia todas as coisas do mesmo jeito. Não é hoje ainda, né? Também não é. E daí não era também nessa época. Então você tinha várias interpretações e formas diferentes de ver, formas diferentes de realizar as coisas. E até por isso que a gente tem tantas heresias, que são basicamente gente que pensou um pouco diferente e na época politicamente não deu certo, assim. Eu sempre penso nos franciscanos. São Francisco escapou por isso aqui de virar uma heresia. Foi muito perto. Foi mesmo, cara. Bateu na trave bonito. Bateu na trave, não. Quase foi, assim, mas deu certo. Então, é tudo muito complexo, né? Vai tudo muito misturando. E essa questão de tortura, é só isso que eu queria comentar, Andrei. Você tem um problema que você vai se intensificar depois da Idade Média, quando a gente vai ter mesmo a Santa Inquisição e etc. Depois da Idade Média, a Inquisição é depois da Idade Média, lembrem disso. É a parte principal, né? Você tem muito uma ideia de que a tortura traz a verdade, que é uma ideia que pra gente é muito doida, né? Porque, como assim? Mas era muito comum que as pessoas, que se torturasse as pessoas pra que elas falassem uma verdade verdadeira. Porque antes elas não estavam falando a verdade, porque ela não estava sendo torturada ainda. Não adiantava ser X9, tipo, ficar com medo, ser X9 já delatar, não. Não, você entrou na tortura, filho, pelo menos um dedinho você perde, não tem jeito. Uma unhinha ali, uns dentinhos e vai embora. Daí tem toda a questão, depois outro dia a gente fala da Inquisição. Mas, fora essa questão, quando a gente estuda, e tem alguns historiadores, assim, da microhistória, que é um tipo de estudo de história, que você consegue, mesmo sob tortura, mesmo com um relato de alguém que tá mentindo e tal, você consegue ainda assim, quando você pega vários relatos, por exemplo, um processo, você consegue ver mais ou menos ali, questões que se repetem, você consegue ver padrões, você consegue entender coisas, porque mesmo sob tortura, mesmo quando você vai inventar coisas, você tem que inventar coisas dentro do seu sistema de coisas que você conhece, né? Então você consegue ainda assim ler muita coisa, você consegue entender muito do período, da mentalidade do período a partir desses... Acredito que o cara não vai ter nem cabeça pra inventar uma parada, né? Tipo, gente, pelo amor de Deus, já lembrando do início do episódio, tô falando que, primeiro, tortura é justificada, segundo, que a pessoa tá falando a verdade. Pelo contrário, é a pior forma de você puxar uma informação, que o torturado, ele vai falar o que você quer ouvir, não adianta. Exato. Tipo, o cara quer que aquilo pare, não tem essa de... O que tá falando aqui é que, tipo assim, o cara não vai ter... Ele não vai inventar um alienígena onde não cabe um alienígena, porque o cara quer se livrar daquilo rápido, ele vai, talvez, tipo assim, pegar as primeiras informações doidas da cabeça, tipo, não, é isso aí mesmo que você quer ouvir, é isso aqui, blá, 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 blá. Então, tipo assim, é ótimo pro torturador, porque o cara, ele não vai conseguir inventar uma parada muito psicodélica, ele vai só falar o que o cara quer. E é
isso, né? A tortura basicamente é pra você confirmar a suspeita, né? Porque não tem como você tirar uma informação que seja interessante dentro de um julgamento, né? Não adianta, vai dar merda. Tipo, é uma péssima forma. Como você falou, você basicamente confirma a teoria do torturador. Parabéns, não foi útil. Exato. Você vai falar qualquer coisa, né? Eu queria só lembrar que vocês estão falando de tortura e tal. Tem um outro mito templário que é bem legal, que não tá aqui na pauta e que até deixou... Eu não vou lembrar quem foi que citou aqui. Acho que foi o André Messias, abraço aí pro nosso apoiador, que é a ideia de que o santo sudário, na verdade, é o Jacques de Molay. Já ouviram essa? Olha aí. E a cara da Tupá, gente, é impagável. Você que não paga o apoio, pague só pra ver a cara da Tupá na hora que eu falei isso e a cara de blasé do Peu na hora que eu falei isso. É fantástico. Vocês conhecem essa? É que eu acho que eu nunca tinha ouvido essa história. Nunca tinha ouvido. Eu fiquei tipo, que, velho? É ótima, cara. Porque eu vou lembrar de cabeça que teve livro, inclusive, mas é uma galera da maçonaria, inclusive, que fala isso. Claro, né? São grupos que contam sua própria história. E, de novo, não existe a maçonaria, existem maçonarias também. Inclusive, elas tretam entre si. É muito interessante pra quem tiver contatos aí nesse submundo. E tem uma coisa muito doida, que é... Eles contam que foi feito um teste determinado do carbono 14 e tal, e descobriu-se que, na verdade, o tecido não é o tecido do tempo de Cristo, e seria um tecido por volta de ali, 1000 e alguma coisa. Confere. Ok, até aí ok. Aí a galera junta esse fato histórico, né? Junta esse fato histórico e fala assim, mas quem é? Aí eles buscam os dados de que, por exemplo, quando isso aí apareceu em um determinado templo de um cara ligado ao rei da França pra ser exposto, ele falou assim, não, isso aí não vai expor porque eu sei que esse aí não é Jesus. Eu sei quem é esse cara. E não vai expor aqui. E ele teria proibido justamente porque ele tinha provas de que aquele lá não era o Cristo. Mas entendi. E o fato de que ele não apresentou as provas é garantia de que é verdade. É a prova. Exato. É a prova. É a prova. Exatamente. Silêncio é a prova. Exato. E aí ele fala que, na verdade, aquilo ali é uma mortalha que foi colocada durante os processos de tortura do Jacques de Molay. Por que colocaram ali? Porque também isso realmente dá tem uma certa procedência, tem algum lastro que algumas torturas, elas espelhavam a Via Crucis, né? Espelhavam o processo que Cristo passou, que era para espiar os pecados da mesma forma como Cristo alcança. Então eles teriam lá, olha pro Jacques, o que tem? Dá umas furadas nas testas, ok? Bate um preguinho ali na mão do cara, aí bateram um preguinho, aí amarra ele, aí prenderam ele, joga o tecidão em cima enquanto ele tá desmaiado. E aí fizeram umas paradinhas dessa. Isso é uma história da hora e vai ter gente que vai citar ela como verdade absoluta aí, a partir da não prova. E eu vou ter que provar que é o contrário ainda, se eu discordar. Muito bom. Pra gente finalizar, Peu, eu tenho uma pergunta pra você e tal. Pra também a gente não ficar muito... Vou falar, vocês estão tirando essa informação do cu. Essa informação do Maomé aí, você tá tirando da onde exatamente? Eu tô tirando de um cara chamado François Renoir, né, que foi um linguista francês lá do século XIX, contemporâneo do Joseph Hammer. E no que o Joseph Hammer publica o artigo dele em 1818, no ano seguinte ele publica um artigo crítico, né, numa revista lá francesa lá dos Sagazes, lá, o Jornal dos Sagazes, é literalmente o nome da revista, né? Journal of the Savants. É uma galera pouco arrogante, né? E o cara é linguista, e aí ele vai desmontar a tese do Hammer, né? E no que ele faz isso, né? Na verdade, se você procurar na Wikipédia hoje, né? A Wikipédia hoje ela tem muitas citações sobre esse caso, né? Ele dá casos concretos com referência de textos. Fulano de tal, carta escrita em latim enviada para Ciclanin de tal. Ou então o poema do trovador fulano escrito no século de não sei o quê. Em que você encontra a palavra Bafomé e a palavra Bafomaria. E você lê o texto. E não é ambíguo que Bafomé é uma latinização de Maomé e Bafomaria é uma latinização de Mesquita. Você vê o texto. Um texto do cara falando assim, então eles se ajoelhavam no chão, os seguidores de Bafomé, e rezavam na direção da Bafomaria, que é a mesquita principal. Você vê pelo texto, né? Então ele dá muitos casos e evidências textuais de que naquele período essas eram formas de você se referir a Maomé, aos maometanos e às mesquitas. Ele coloca isso como uma assim, bicho, desculpa, mas a ideia de que a palavra Bafomé é um mistério linguístico é nonsense. Tem um monte de caso textual, aquele pá. Se você procura, né, se o ouvinte procurar na Wikipédia, eu não sei em português, desculpa, eu leio em inglês, aí eu leio sempre... Fui alfabetizado em inglês, né? Puta merda.
merda. Os esotéricos lê inglês, né? Eu e a Sasha fomos alfabetizados em inglês. Os esotéricos foram em ordem, né? Primeiro alemão, depois francês, agora inglês. Então a Wikipédia em inglês, no artigo Baphomet, ela é meio mal escrita, mas você tira muito a referência lá desses textos. Muito bom, muito bom. O que quer dizer que Baphomet é mal? Não se sabe. É uma conjectura, talvez, mas é melhor do que o bode, isso aí. Fica aí a dúvida. Quer dizer que quando vocês acharem que alguma coisa é um mistério linguístico, vocês perguntam pro linguista se é um mistério linguístico. Porra, como? Por que não, né? Tá pensando fora da caixa. Talvez o linguista saiba. Nossa, Fica a dica. fantástico. Tupá, 2020, Tupá. Pessoal discutindo com um biólogo. Biologia, história com historiador. Falando Deus Vult, né? Não adianta, mano. A galera não aprende. Melhor que eu acredito. Porque, afinal de contas, o antigo é melhor. Claro que é. Essa 2020 é degenerado. Tudo que vocês estão falando aí é groselha. Porque eu acredito no Baphomet. Isso, bafofinho. Ah, só uma menção honrosa que também tem a ideia de que os Cavaleiros Templários encontraram como que é o nome? Arca da Aliança também, ó. Fica aí, no ar. Lá nas ruínas do templo. Isso é coisa de Indiana Jones. Eu vou inventar aqui agora. Inventar não, eu vou falar. Desculpa, eu usei a palavra errada. Eu vou proferir a verdade aqui. Ato falho. Um ato falho. Vou proferir a verdade. Na verdade, os templários encontraram um disco voador em Jerusalém. Dá um livro, hein? Porque Jesus era alienígena. E porque a Arca da Aliança é um disco voador? Ou um artefato alienígena? Não, mas é um rádio. É um drone. Eu vi... é um drone. Eu vi um fantástico. A Arca da Aliança, ela capta ondas de rádio. Joga no Google, ouvinte. Isso aí é alienígena. Com toda essa... Porque o alienígena, ele tá na década de 50, né? Ele escuta rádio ainda. Um emissor de podcast, né? A Arca da Aliança. Eles não inventaram podcast ainda. Eles foram direto pra física quântica e viagem interplanetária. Buraco de minhoca. Viagem interplanetária, física quântica, rádio e cortar pedra reta, que são os grandes mistérios ali. Eles, na verdade, queriam vir pra descobrir a grande tecnologia do feed, porque no planeta deles não tem feed, então não dá pra fazer podcast. Então essa é a questão. Coitados. Copular com vacas. Também. Mas eu queria falar que eu sei dessa verdade porque eu sou um templário. Porque esse conhecimento me foi passado pelo meu pai, que é vascaíno. Então, a gente recebeu todos os segredos de Vasco da Gama. Inclusive, fica aqui, porque eu lembro que uma vez eu tretei com um cara no grupo de Facebook. Treta. Tipo, o cara ficou meio bolado, porque ele colocou um post lá no grupo, tipo, com as caravelas, assim, olha, a maçonaria descobriu o Brasil. Ah, já vi também. Aí era uma cruz de Malta e tal, tem os Cavaleiros de Malta, tudo bem. Grandes navegadores provavelmente eram de ordens. Pode ter sido uma ordem irmã, sem problema. Pode ter tido influência de algum cavaleiro templário local que era mega expoente, não duvido. Mas daí pra você falar que foi a galera, tem um esforço, né? Porque também é muito fácil, que aí a gente só culpava a maçonaria pelo que o Brasil é hoje. Mas não é assim que funciona, gente. O mundo é complexo. Você sabia que aqui em Suzano tem um cara... Suzano é a terra das maravilhas, né? Vocês sabem, é cachorro louco, tem de tudo aqui. E tem um sujeito aqui, que eu não vou dar muitos detalhes, porque ele tem poder aquisitivo maior do que o meu, para ter advogados, que ele compra várias bagulho comendador, assim, de cavaleiro. Então, tipo, ele tem um determinado espaço no qual ele recebe o público, determinadas funções, e tem, tipo, nas paredes, assim, sei lá, membro da ordem dos sagrados cavaleiros que dizem Ni, tá lá na parede dele. Pô, mas isso parece uma boa fonte de renda, cara. Funda umas cavalarias aí. Então, não, eu já pensei seriamente, ele é um cara que com certeza ia comprar. Aí tá, tipo assim, ordem dos não sei o que lá, da coroa real brasileira. Aí eu fico, tipo, mas não tem coroa no Brasil. Mas ele tá lá com o bagulho na parede e tal. E é bem legal, ele tem várias, tem uns 15, assim, pendurado. Então, você pode ser um cavaleiro, André, não tem problema. Só se você acreditar. Exatamente, tá no teu coração. Teu coração vascaíno. Acredite nos teus sonhos. 1998 foi o dia que a maçonaria e os templários venceram a Copa. Eu não sei de futebol, gente, mas 1998 foi um ano muito bom pro Vasco. Isso eu sei. Isso aí, gente. Não tem mais o que falar, né? A gente chegou aqui no fim. Gostaria muito de agradecer muitíssimo a vocês que ficaram até aqui e essa mesa maravilhosa. Peu, tem um jabex aí pra fazer? Porra, não tem um jabá não. Eu vou fazer uma recomendação literária aqui. Pra o ouvinte que curte um negócio de templário e uma literatura de qualidade, eu vou recomendar fortemente a leitura do Pêndulo de Foucault, de Humberto Eco, porque o que os templários descobrem no Pêndulo de Foucault é um negócio muito mais maneiro que toda a teoria de conspiração que eu já li. Pode ler lá. Recomendo. Muito bom, muito bom. Keller, fala aí da campanha do Catarse lá pro moço, pro seu moço. Ah, sim, meus queridos. Eu venho aqui, humildemente, convidar a todos vocês que estão nos ouvindo a visitar o Catarse /Rasputin,
Conhece esse cara? Porque você pode adquirir e auxiliar a surgir, catarse.me/Rasputin. Você pode me ajudar a fazer surgir na face da Terra o meu primeiro quadrinhos, junto com o meu querido Rob Sainz, que está ilustrando magnificamente bem um quadrinho onde você tem um encontro fictício, talvez sim, talvez não, né? Um encontro ali entre duas grandes criaturas míticas, já citadas, uma delas, inclusive, nesse programa aqui, que é Rasputin está andando de trem, ali no Expresso do Oriente, e ele é encontrado por Madame Blavatsky, que inclusive já estava falecida no período. Então, você pode descobrir como é que esse encontro se dá e qual que é a conversa de ambos. É um quadrinho muito bacana. Bom que eles podem conversar em russo, né? No mínimo, já viu, tá vendo? Teve essa preocupação. O roteirista aqui teve preocupação com isso. Mas vai ter tradução para português? Vai ter tradução a português. Não se preocupe. Vai estar na língua aqui, porque não é todos os ocultistas que são versados em várias línguas. Então, quem puder, gente, dá um cola lá pra mim, por favor, no Catarse. Tá baratinho, acho que tá 40 e poucos reais, você adquire. Tem alguns pacotes pra você adquirir outros quadrinhos juntos, inclusive aquele do Crowley, que foi muito legal também é o Rob que desenha. Então fica aí a dica pra vocês pra colar por lá. Tô muito feliz, minha primeira empreitada como roteirista, e ficaria honrado com a participação de vocês. Muito bom. Então você que não gosta do Kelly, você compra pra criticar. Queima, compra aí. Ou compra pra queimar. Exatamente. E a parceria com a galera da Script, viu, gente? É uma galera que vira e mexe, passa por aqui, tem umas coisas muito legais. A Tupá, ela fez um prefácio muito bom lá, Necromante, também da Script. Eu fiz o prefácio do Crowley, da Script. Cola com a gente, por favor, aí. Exatamente. Eu não sou chamado para esses projetos, não, porque eu não sei escrever, não sou letrado. Não sabe escrever, imagina. É ilusão os livros que você fez. Gente, muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Deixa eu fazer jabá também. Ah, você tem jabá também, vai, Tupá. Que animação, que absurdo. Então, gente... Eu comecei a fazer vídeos de YouTube, porque, sei lá. YouTuber. Tupatuber. Pois é. YouTuber. Eu não tenho certeza pra onde isso vai, ou se eu vou fazer por muito tempo, enfim. Mas quem quiser olhar, eu publiquei um vídeo, um total de um vídeo nesse momento. Você colocar no YouTube Doutora Demodé, você acha o meu vídeo, provavelmente vão ter outros em breve. E é um pouquinho de história, nesse primeiro vídeo eu recriei uns biscoitos, uma receita de 1895, com araruta, que é uma planta que não é mais tão comum e que eu plantei aqui em casa. Eu plantei não, minha mãe plantou, eu só usei o produto pronto. Mas, enfim... Eu acho que foi bem legal. Se vocês puderem dar uma olhada lá, vou ficar feliz. Só pra ferrar com o ouvinte, né? Como é que vai araruta? Não sei nem escrever isso aí. O que é isso aí? Araruta, que na verdade é uma variante secreta de ararita, que é uma palavra mística. De araras que... E vem de ariranha. Eu tô prestando atenção. Eu sou uma pessoa muito atenta. Entendi. Vários segredos. Vários segredos. Na Biblioteca Secreta do Vaticano. Aquela que você encontra online. Exatamente. Não, mas é secreto. Você não sabe qual site. Uai. Secretamente online, uai. Então, é Deep Web. Tem que entrar na Deep Web do Vaticano. Eu ia fazer a piada de Vaticano, deixa pra lá. Vamos lá, eu vou encerrar aqui, já esgotou. Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, muito obrigado pra você que está aqui acompanhando a gente em live e pra você que tá escutando esse podcast maravilhoso. E aquilo, não olhem para trás. Eu tenho medo. O que vai aparecer pra você quando você olhar pra trás? O Santo Sudário. Você vai olhar pra trás. Você vai olhar pra trás e tem um cavaleiro templário sentado no cavalo com você, cara. Você tá na frente, você nem sabe. Nossa, realmente é Você vira assim. Tá ele lá. Terrível. Ai. Olha aí, ó. Você foi bonitinho. No Rio de Janeiro, né? Dois cavaleiros templários numa moto, né? Pois esse rolê dos templários, né? É quase um motoclube, né? Tipo... É motoclube de cavalo, assim, tem iniciaçãozinha, tem não sei o quê, cheio dos rolês. Dá umas porradas no novato pra ele ficar esperto e ele, pronto, fica brother. Exatamente. Mas pelo menos é mais interessante que alguns motoclubes, porque ele aceita uma pessoa na garupa, porque tem motoclube que não.
Isso é antiecológico. Tá bom, é isso aí. Fica aí a informação. Então é isso, gente. Aí, acabou. Agora eu consegui todo o ódio de vários motoclubes, porque essa galera que não aceita gente na garupa é a galera mais radical ever. Eu quero deixar minha desculpa pro Murilo, porque eu acabei não, durante a gravação eu pensei, às vezes tô fazendo umas notas no violão e tal, e tipo, vai pro Murilo a gravação comigo cantando. Se fudeu, desculpa, Murilo. E eu nem tava cantando bem, tava só brincando. Que absurdo. mundofreak.com.br